Bora. Isso aí, gurizada, começando mais uns Guripod. Primeiramente agradecendo nosso patrocinador aí, Bratva, que deixa o cabelo dos guri na régua. Hoje eu tô de cabelo cortado. Eu também, né? Mas a gente botou o boné, né? Só pra estragar, né? Botei porque eu tô ficando careca, daí eu uso o boné, mas né? Com a barbinha, eu que devia ter dado um capricho no cabelo, deixei de passar nos amigos, né? Devia ter botado um boné. O Matheus aqui sempre me alerta. Não, mas tá tranquilaço. André Canuto Magias, especializado em tarô e a abertura de caminho financeiro, enfim, a galera... Trabalho de outro mundo. Que nem diz o Baixinho, trabalho de outro mundo, galera espiritualizada pra caramba aí. Deluca Store, que veste os guri, né, Rafa? De Deluca. Né, mete umas roupinhas aqui pra nós aqui. E... temos também a Persitelas também, né? Telas persianas, proteção, grades, proteção pra piscina, né? Que às vezes o cara confunde só aquelas telas de proteção pra sacada, mas é pra piscina, pros pets, pra criança principalmente, né? De não ter... Os risco de gatinhos. acidente de gatinho também. Pra mulher não fugir de noite, pro marido não fugir de noite, né? E a Solo Sul também, que é sondagens e ensaios para te fazer uma obra com qualidade e segurança, né? Não correr o risco de começar uma fundação e tá com aquele solo lá todo ferrado lá e a obra desmoronar no meio do caminho barato e sair caro depois, né? E também eu queria dar também aí um recadinho também, agradecer o Alisson Portela, tá? Ele também vai começar a fazer uma parceria com a gente aí, para quem tem um troquinho parado e não sabe no que investir, no ramo imobiliário, principalmente na parte do litoral norte, lado de Atlântida, ali, Xangri-Lá tá crescendo muito. Boa. E ele mandou dar o recado aí que com 30 pilinha na mão já dá para começar e fazer um baita do investimento. Até carrinho eles estão aceitando também no Brick lá. Oi. Então é Alisson Portela 1. O Alisson é com 2S e o Portela com 2L. Depois a gente vai botar ali também na descrição do vídeo, o arroba dele ali. E amigo aí, desde o tempo de escola, ele mandou avisar que era do Cadop ali, então, piazão lá do interior e é do Brick, gosta de dar os canetaços aí. Bora. E hoje a gente tá aqui com dois caras, gente boa pra caramba, que já trocamos uma ideia aqui. Muita gente boa, o Léo e o Matheus. Se apresentem aí, galera, fala aí o assunto polêmico aí, que é polêmico, mas é a área de vocês aí. Se apresenta aí, pá. Bom, valeu, Clayton, Rubão. Sou o Matheus Arzabal, advogado, ativista da causa canábica, advogado voluntário da Marcha da Maconha. Sou paciente, sou cultivador e vim aqui para falar de maconha junto com o Léo. Salve, rapaziada. Muito honrado de estar aqui. É o primeiro podcast que a gente é chamado. Eu também sou advogado, paciente, medicinal, maconheiro, maconhólogo agora. Maconhólogo é mais bonito, né? A gente vai aprendendo e tentando passar um pouco do que a gente vai trazendo no caminho. Hoje eu tô presidente, então, da Pampa, que é uma associação da região metropolitana aqui de Porto Alegre, que é um anagrama, o nome para pacientes associados por medicina, política e autocultivo, que são 3 eixos que a gente vê se relacionar diretamente com a pauta principal aqui da noite, que é sim a maconha, a cannabis, o pito do pango, o canabidiol. O cigarrinho do capeta, que o pessoal chama. O remedinho do autismo, substituto do Zolpidem, o óleozinho que tá na moda. É disso que a gente vai falar hoje à noite. Da hora. Boa. Então, gurizada, conta pra nós aí como que nasceu o interesse de vocês pelo ativismo. Eu ia dizer pela militância, mas não, é pelo ativismo. Deixa eu pegar essa daí, o Léo chuta essa aí pro gol. Cara, eu costumo dizer que eu nasci advogado, porque lá em casa sou filho de um advogado, criminalista, e sempre que o telefone tocava 4 horas da manhã, era pra atender, mesmo que fosse a cobrar, porque podia ser alguém sofrendo uma violência da justiça, uma coação da polícia, e muitas vezes era. Muitas vezes a gente atendia, eu piazão, e tem um flagrante, tem que sair para ir na delegacia. Então eu cresci nesse ambiente e daí pra tentar corrigir as injustiças e achar que eu posso fazer alguma coisa nesse trabalho, foi um passo, né? Daí pro ativismo, foi só sair de casa, da porta de casa, né? Então eu acho que eu nasci advogado e a partir daí passei a conhecer muito daquilo que chamam de porta de cadeia, né? Delegacia, os presídios de fato, os parlatórios dos presídios, a realidade da maconha pelo lado da farda,
O lado não do jaleco branco, não da moda, não de onde está hoje todo mundo falando de cannabis, né? Que hoje chamam de cannabis. Então, eu vi muita gente ser criminalizada pela maconha antes de ver toda a onda de interesse que a gente vê hoje. Então, defender a cannabis para mim é questão de lugar de fala, né? Defender os maconheiros é questão de... Eu sou filho de maconheiro, né? A maconha sempre teve lá em casa, de outra forma, muito mais ligada, né, ao tráfico e tal do que, né, medicina. Ao uso recreativo, digamos assim. Ao tráfico mesmo, porque se defendia quando, né, a gente atua na defesa de quem foi criminalizado pela lei de droga. Sim. E talvez já trazendo um dado aqui, no Brasil, 30% da população carcerária é oriunda da lei de droga. Isso é muita gente, né? E 70% são pretos, pardos e periféricos. Populações que a gente acaba se identificando aqui nas periferias, os invisibilizados, né? Então, é questão de lugar de fala defender a cannabis pro advogado criminalista. Sim. Isso aí. E eu da mesma forma, né, cara? Eu, diferente do Léo, a maconha não teve na minha casa. Diferente do Léo, eu não tive informação nenhuma. A única informação que chegava pra mim é de que, ó, isso é ruim, isso é do capeta, isso é de vagabundo, isso não presta. E óbvio, cara, o meu interesse nessa causa foi muito da minha vivência. Porque daí eu lá no interior, eu sou natural de Cruz Alta, eu conhecia a maconha. Mas não era um uso habitual. O que nós usava lá era álcool. Era bonito tomar trago. Era bonito tomar cerveja, cervejado. E tem na casa de todo mundo, né? Eita, e a caminhada era essa, era beber. Então nós tomávamos porre. Tomar espuminha que o tio dava pro cara desde pequeno. Cara, isso tem a cultura, né? A cultura Exato. do beber, do tomar trago. Então a galera liga muito ainda aquela figura do gauchão ao cara que toma trago, né? Que faz um costelão. E não é isso a realidade. Mas enfim, essa foi, como é que eu digo assim, ó, da onde eu vim, o meio que eu vim, era muito criminalizado, tinha muito esse estigma de que, isso é coisa de vagabundo. Aí, óbvio, depois que vim pra Porto Alegre, se tornou um hábito. E não adianta, meu, quanto mais tu começa a estudar, quanto mais tu começa a entender a história, aí que eu digo aquilo. Se tu não sabe de onde vem, se tu não conhece a tua história, tu não sabe pra onde tu vai. Então, eu descobrindo tudo isso, descobrindo toda essa história, foi quando eu me liguei ao ativismo. E também por necessidade, né? Eu tenho um filho que é paciente, eu hoje me encontro como paciente, e isso também me levou atrás da maconha, da cannabis, né? E de toda essa cultura que eu vivi aí durante todo esse tempo. E aí o papo é esse, né, Matheus? Porque no momento que tu toma consciência histórica, tu aprende do porquê da proibição, de onde é que veio as leis que criminalizaram o uso da cannabis, se torna um imperativo tu defender a cannabis, ou tu defender a descriminalização do uso da cannabis, né? Porque é uma questão de humanidade, é uma questão de antirracismo, é uma questão de reparação histórica, é uma questão de saúde pública, né? É uma questão de cuidado do erário do patrimônio de saúde, né? Hoje a Pampa teve a oportunidade de ser convidada a participar do grupo de trabalho no Conselho de Saúde do Estado do Rio Grande do Sul, onde a gente foi atrás de dados, lei de acesso à informação. Eu sou só um advogado do rolê, eu não sou médico para prescrever, eu tô só atrás de legislação e burocracia. Então a gente, através da lei de acesso à informação, a gente descobriu que o Estado do Rio Grande do Sul, por exemplo, gastou 12 milhões só em judicializações, em compra de remédio e cannabis importado no ano de 2023, para atender 726 pacientes, né? Caraca, quantos milhões? 12 milhões. É um custo de 5 milhões de Alguém ganhou uma grana aí, porque se nós pegamos 1 milhão, subfaturamento Deus o por livre. na verdade, Todo né? mundo tinha Pra maconha. mais gente, né? Alguém Dá pra ganha ter no muito. mínimo O pior é que os caso, preços são mais ou menos esse, porque estão falando de uma política pública ineficaz. Que é isso que a gente está tentando fazer o debate lá no Conselho de Saúde, ocupando os lugares que nem o convite do podcast de vocês hoje, que é para trazer essa visão. Dá para ser mais barato. E dá para ser melhor. Acessível, né? Acessível. A palavra é acessibilidade. Porque essa política de 12 milhões para 726, que é oriundo da judicialização, que é uma pessoa que tem condição, que pagou um advogado, percorreu um caminho burocrático, pegou toda uma justificativa lá e foi lá acessar a justiça. Isso não é uma política pública de acesso para a pessoa que está aqui na ponta, aqui poder chegar na farmácia, no posto de saúde. Não consegue isso. Não né? consegue. Não consegue. Então, assim, é contra esse modelo que a gente se posiciona. E aí defender esses troços se torna uma questão de tudo isso. Tu vê quanta coisa que pode melhorar se a gente trouxer a discussão da maconha, da cannabis, pro meio da conversa aqui, pra nossa sala de estar. Ô, Léo, mas tu sabe, né, que em tudo, na verdade, o governo não tem interesse, né, de facilitar as coisas, né? Eles têm que ganhar uma fatia do negócio, né? Se nós for colocar e ser bem realista mesmo, né, essa briga aí, na verdade, né,
cara vê países aí como o Uruguai mesmo em si ali, que meio que liberou o cultivo e tudo, né? Ainda não resolveu vários problemas em questões de tráfico, justamente porque o meio de fazer correto, que é como vocês falaram, de conseguir aí uma liberação, poder comprar sua semente, fazer seu cultivo, ainda custa caro, né? Pro pessoal periférico mesmo aí, tipo, se enquadramos até nós pobres, Claro. não tem como, tu vai ter que fazer escolhas daí, né? Tu acaba recorrendo ao quê? A pegar uma espécie de má qualidade, que na verdade a maconha em si hoje não é maconha, né? O que é chegado no tráfico aí mesmo, um prensado, tem tudo menos maconha, vamos dizer assim, né? Tem tudo ali dentro. É, né, tem cara? uma Tu mistura não de... sabe o que tem ali. Sim, tu é não uma sabe o surpresa, que vem, né? É e uma sim. surpresa, né? Então, e ainda acaba que não dá o efeito que seria a proporção que é, né? Não é deixar chapado, na real, né? Não é o cara Sim. ficar... Cara, mas louco ninguém fuma pra fugir dos problemas. Ninguém Exatamente. fuma pra sair do ar. A gente fuma pra viver melhor. A gente fuma pra... Pô, quando tu tem o hábito de fumar, pra que tu fuma? Às vezes tu fuma pra socializar com os amigos. A galera não se reúne no bar pra tomar ceva. Por que a gente não pode socializar fumando um baseado? Esse é o O entendimento, né? papo que eu tive, qual é a cultura da maconha se não é fechar um baseado? E aí eu vou além e provoco a gauchada. Qual é a cultura do mate se não é cevar um mate numa cuia de porongo e todo mundo botar a boca naquela bomba? Churrasco Tá, me demorado. diz qual é a, Né? qual é a O churrasco diferença não é comer carne, de né? nós fumar um baseado, todo mundo vai botar a boca ali naquele baseado. Não pode ser churrasco de lariquento, né? Às vezes os maconheiros se juntam e querem tirar a carne antes do tempo porque Sim. estão tudo de larica. Não, mas o Tem que respeitar a tradição. Ou churrasco- se perde, ou se Demora perde do mesmo, churrasco né? e passa a carne. Você perdeu o maconheiro. Bah, esqueci uma carne no fogo. É, isso aí. E eu queria que nem vocês falaram que o Léo, professor, falou que viveu num ambiente, né, com a maconha. E eu também vivi isso aí. Meu pai é falecido já. Ele contraiu HIV nos anos 80, final dos anos 90, assim. Eu já tinha 3 anos de idade. Época de Cazuza ali, aquela preconceito máximo. E meu pai sempre foi maconheiro também, né? Então... ele ia fazer as consultas dele periódicas e a doutora falava, eu não sei o que tem que o metabolismo tá reagindo de uma maneira tão bem, que até a medicação parece que nem é ela, o que tu faz além da... Eu falei, eu fumo maconha há muito tempo, me dá um apetite, eu consumo Exatamente. bastante comida, né, eu como Exato. bem, gripe não me pega, Durmo nada. Então, melhor, eu durmo. e isso que naquela época não tinha, né, hoje vamos dizer, o conhecimento que se tem do estudo dos benefícios que ela tem, já naquela época já tinha. E meu pai era um que ele fumava e, tipo assim, ele tinha uma vida ativa a 1000, né? 5 da manhã enroscava aquilo ali, e eu vivi muito nisso. Tipo, vendo direto isso aí, né? Tipo, 5 horas da manhã fechava o dele, pátio varrido, casa limpa, tipo, sabe? Tinha uma atividade, parecia que tinha feito, Os maconheiros são usado funcional. outra substância. E ao mesmo tempo, né? Eu quero levantar agora um parênteses nisso aí, se eu tô falando uma bobagem ou não. Ela pode te dar o que tu quer sentir também, na real, né? Se o cara fumar já pensando potencializador. que vai te... vão me descobrir, vão ver que eu fumei, eu vou ficar... Fica espiado. Tu pode ficar espiado também. Eu acho que tem essa pegada também, né? Se o cara não souber Claro, usar ela, né? Na Claro, verdade, não saber onde tá tudo- se enfiando, né? Tudo é o manejo e tudo é daquele negócio. Se tu sabe de onde veio, se como é que eu digo assim, ó, a maconha tu interage com ela e ela interage contigo. Dentro de nós, né, e aí vem papo de médico, que é o sistema endocannabinoide, velho. Dentro de ti tem um sistema regulatório chamado sistema endocannabinoide, que tem lá os receptores CB1, CB2, que interage com os canabinoides, com o THC. Isso com pra o mim é que nem CBD. o papo de magia. Os caras começam a falar do sistema endocannabinoide, assim, mano, eu só fico assim, nossa, isso é foda, porque realmente, mano, eu lido com repressão, burocracia, polícia, Sim, associação. Tem uma parte da maconha que é só coisa linda, assim. Nossa, E, cara, a velho, maconha tem um interage sistema com de todos isso. os bichinhos, aí tu vê o cachorro responde pra maconha. É bizarro. Todo mamífero tem o sistema endocannabinoide, e aí é coisa de cientista mesmo. Mas, ô, mano, eu preciso pegar um gancho aqui, porque é a primeira vez que eu tô numa roda de conversa que consigo ter empatia com alguém, porque, mano, eu perdi um ente de HIV também, perdi um tio Sim. meu de HIV, de se injetar heroína. Meu pai pegou nessa pegada também. E eu te digo, meu pai não morreu de HIV também, né? Tipo, foi De outras outra paradas, parada que ele tava... Deu Ele overdose não de morreria. maconha lá. Não, sim. Não, Deu overdose o de meu maconha, coroa era claro. envolvido com tráfico também, né? Então acabou indo pra um lado diferente. Meu coroa era funcionário público, pra te ter uma ideia. Meu pai era aquele maconheiro good vibes mesmo, meio hipzão, gostava de bicho, tinha ratão do banhado em casa, coruja, e vendia pra fumar. Essa era a verdade. Ele vendia pra baixar o custo dele pra poder buscar uma erva um pouco mais de qualidade lá em São Paulo. Então acabou se atrapalhando e a vida Não. do tráfico leva pra outro caminho, assim, né? Mas eu vou ter que contar a minha história. Mas porque claro. Meu pai me conta que na família deles eles eram bem mal de vida mesmo, assim, Sim. mal.
O melhor momento pra eles do ano, assim, era a visita de um tio, e o tio sim era autotraficante, tinha envolvido, ele trazia uns tijolos. E aí ele e os irmãos dele conseguiu vender e fazer uma grana, e tipo assim, porra, era a melhor época do ano. Porque eles pivete conseguiu tirar uma grana pra ter lá Curtir mesmo, qualquer qualidade de vida, vamos dizer, entendeu? E, mano, eu cresci com o meu pai com um grande problema de abuso de droga também. O único coroa que eu vi que tinha um tubo de máquina fotográfica, de filme analógico, uma unha de prata postiça, assim, que ele metia a unha e já dava aqui, já. Direto não. Entendeu? E, mano, eu cresci vendo isso e assim, sentir cheirinho de maconha com ele, jogando bola com os amigos dele, foi redução de danos. E hoje eu sou advogado de vários mano que entraram e saíram de várias clínicas e acharam na maconha, no cultivo da maconha, na cultura da maconha, na terapia de tu lidar com uma planta, de tu ter que olhar pra ela e esperar e dar um nutriente, olhar pra planta, a planta te olha, e aquilo tudo, o pessoal hoje não vai mais na clínica. O pessoal hoje vê na maconha uma saída pro abuso de outras substâncias mais pesadas. Talvez meu pai não tenha conscientemente percebido isso, mas aí entra naquilo que tu vinha dizendo. Se todo uso é terapêutico, pra que nós usamos? Chega o fim de tarde, nós chegamos em casa, pá, depois do trabalho. Eu não consigo fumar um baseado dos que o Matheus aqui tem, um baseado bom, e ir trabalhar, falar com o doutor juiz. Não é pra isso que a gente faz. Mas eu chego em casa e eu fumo um baseado. E esse uso é terapêutico. Pra mim, a minha receita é pra ansiedade, transtorno de ansiedade generalizada. Eu gastava mais de um salário mínimo em terapia e remédio. Hoje eu tomo óleozinho de maconha e não vou mais na terapia. Tem o alto e a mulher lá escreveu que eu não preciso mais de terapia. Pra mim isso é fenomenal. Pessoalmente, assim. Então, a maconha sim, cara, pode ser um catalisador. Tem um monte de discussão, tem um monte de preconceito. E aí deixa um gancho pra vocês, assim, ó. Talvez a gente falar, como eu falava antes pro Clayton, que é mais fácil falar de maconha hoje na igreja do que falar pra maconheiro. Porque a gente cresceu com tanto proibicionismo na cabeça, com tanto tendo que se esconder, com tanto dizendo, o maconheiro é um cidadão de segunda classe, que hoje, descolonizar a cabeça do maconheiro que cresceu ouvindo isso é mais difícil do que tu dar o papo na tiazinha. Então, às vezes nós estamos aqui, porra, mas mano, é a polícia, velho. Porra, e quando legalizar, mano, porra, o gringo vai pegar, mano, e o Estado vai pegar. Eu não quero que legalize. Então, essa é uma provocação, assim, também, sabe? Bota fé. Vai falar que Pode. Cara, e daí, então, que nem tu fala, me identifiquei contigo aí nessa pegada, não querendo ser comparativo também, mas, né, que do cara ter uma infância de viver meio que eu me lembro que naquela época ali o fumar era bem escondido, né? Tipo assim, era assim, turmar na casa de alguém, fumar, né? Os outros ver e justamente o filho, não anda com o filho do Socorro lá que ali não, sabe, de levar ainda por terceirizar ainda de tudo. Tipo assim, teu pai fazer, eu era uma criança, nem... Cara, eu fui botar um beck na minha boca depois que meu pai faleceu, pra ter uma ideia, assim, do que eu tinha... Claro que os exemplos acabam arrastando, né, do que tu vê, né? Eu tinha um respeito e um medo, porque ele me botava na parede. Nossa, eu te pegava fumando nas esquinas com um vagabundo, te cago a pau, cara. Tu quer fumar, tu vai fumar comigo dentro de casa. Que eu fumo isso aqui não é pra aparecer pros outros. É porque desde os meus 12 anos eu fumo, foi o que eu aprendi e não te aconselho. Mas se tu for sentar pra fumar, é comigo. Então, aquilo ali me pegava muito do respeito. Imagina fumar com meu pai, como assim? Como é que eu vou botar um cigarro de maconha na minha boca com meu pai? Eu tinha aquela coisa uma vergonha até, um monte de coisa que não era minha vibe mesmo, né? Aí quando ele faleceu, aí foi aí que eu comecei a ter uma experiência com uma coisa. Aí eu comecei a identificar que eu fumava muito porque eu queria ter aquela presença dele. Por isso que eu entrei nesse ponto do fazer mal ou não. Então chegou um ponto ali que eu tava fumando muito, tava tendo assim, ó, tudo eu tinha que fumar. Tipo, pra nós trocar essa ideia aqui, eu tinha que fumar um beck pra sentar aqui. Já tava me atrapalhando daí, então, e por fumar de repente o prensado, de não ter uma qualidade ali medicinal mesmo, tava me atrapalhando. Então demorou muito tempo pra mim aceitar e entender que pra mim já não tava fazendo mais o efeito que eu gostaria que fizesse. Era mais uma aproximação com ele, que eu queria me sentir ali, tipo, né, fazendo o que meu pai fazia. Porque imagina, eu vi isso aí nos meus 8 anos, assim, que eu tenho as lembranças, até meus 16. Então eu peguei a infância e a adolescência vendo aquilo ali. E fora outras drogas também, né? Minha casa era fumódromo de crack, tudo. Era tipo 12 bonecos fumando. Logo que surgiu o crack ali, foi aí que meu pai se perdeu nessa virtude. E pena ele não poder ter esse papo com nós aqui, de entender também, que nem ele gostava de plantar também, tinha aquele medo de poder fazer um cultivo, era tudo meio que nas coxas, não dava tempo de dar murruga, de não nada, ele chegava a prensar até folha, botava nas taquareiras dentro, botava ali um mel, socava e vendia pros mais loucos que ele, assim, tipo, dava um punhadão na mão, assim, por 5 pilos, os caras que saíram tri felizes, né? Essa aqui é pura. E não dava porra nenhuma, né? Era só o psicológico mesmo, né? De não ter esse papo, né? De não ter essa clareza do que era, né? Que senão eu tenho certeza que era um que se salvaria dessa pegada do
dos tóxicos mesmo, dos mais pegados, de cultivar mesmo, né? Eu digo assim, ó, que eu tive como é que digo? Tive uma caminhada diferente do Léo e do Rubão também, mas a maconha eu usei ela muito, era sempre no final, sabe? No final da loucura, no final da festa, tu tá loucão de trago, aí tu deu um teco também, e tu quer parar com aquilo, tu diz, onde é que desliga isso aqui que não para? Eu fumava um baseado, e nem eu sabia que eu já tava ali fazendo a minha redução de danos, tá ligado? Eu fumava um baseado, aí depois fui ficando mais velho, mais cansado, o corpo também já não aguentava tomar aqueles porre, eu já adiantava o final da noite, já arrancava fumando um baseadinho, dali um pouco, galera, é soninho agora, tchau, vou comer, vou dormir, e deu, já era, acabava ali. Entendeu? Ali já era uma redução de danos. Eu nem sabia, nessa época eu nem sabia. E aí depois fui indo, continuei usando. Aí depois veio o interesse em plantar, em buscar mais conhecimento. E cara, a maconha, eu digo, agora que eu tenho mais conhecimento ainda, que estou plantando CBD é vida. Porra. Né? CBD é vida pra nós, que estamos aceleradaço. O CBD seria o quê? O CBD é um canabidiol. É só o Canabidiol. Calmante mesmo. É o calmante. Ele tem É o que o mercado e o governo chamam de boaconha. Sabe? Não é a maconha. Não, A maconha é o THC, que são Sim. os canabinoides da planta. Né? É o que dá brisa. Aí o THC é o que dá brisinha. E o CBD é o que dá, vamos dizer, a leseira. É o que te dá sono. É o que te desacelera. É o que vai te substituir o teu Rivotril. E o Isso laboratório aí. conseguiu um jeito de tirar o THC e fazer os troços, um insumo farmacêutico isolado só de CBD. E a partir daí fazer remédio. Tá? E esse é um modelo que hoje está em disputa, né? Hoje existe uma disputa clara entre dois modelos de legalização da maconha no Brasil. Né? Então, eu não sei, nosso papo tá levando para um lado bem pessoal. Eu não sabia para onde a gente vai, eu sou um cara dos números, sou um nerd pra caralho, eu queria botar umas coisas na mesa. Aí, meu. Fica à vontade. Fica Aqui à é vontade. o programa de vocês, cara. Botar umas coisas na Vocês vão mesa. mediar o programa, a gente vai só... A gente Vai, a gente quer que vocês falem. A gente vai entrando também, claro que a gente faz uma identificação, o Léo também fazer pergunta ali. aí, se quiser. Na real, vocês... Entra na... Ô meu, tu tem umas participações insanas, hein? Tu tem que vir, Claro, vai. Claro. Mas, ô cara, deixa claro, assim, que existe sim uma disputa hoje entre dois modelos de legalização da maconha, né? Um que defende os canabinoides isolados, trata a maconha exclusivamente como medicamento que já é um papo que tem indústria farmacêutica, tem lobby, tem toda uma regulamentação da Anvisa, do Controladoria e tal, para ser um medicamento, né? Isso é um modelo de dependência econômica, porque nos faz quem for interessado em agir dentro desse modelo comprar sementes geneticamente modificadas, né? Fazer todo um caminhada específica para fazer a tal da boaconha. Enquanto a gente está defendendo um outro modelo mais horizontal, democrático, de divulgação de conhecimento, né? Defendendo o autocultivo, cultivo nacional, cultivo não importado, o acesso pelo SUS, defendendo a agricultura familiar, né? Então, o acesso à planta integral, de muito mais barato, muito mais... E aí o que acontece, assim? A maconha tem uma necessidade, a cannabis, o sistema endocannabinoide, tem o papo que é o efeito comitivo, né? Então, assim, se tu separar os canabinoides, tu vai atender uma gama de 40% de tudo aquilo que tu podia estar trazendo de benefício. Porque o CBD, ele atua para umas coisas. Ele não atua, por exemplo, para dor. Ele não atua, por exemplo, para o paciente de câncer, o paciente que está precisando do metabolismo, o paciente que precisa melhorar, comer, dormir, papapá. Isso ele não vai fazer. Então, tu deixa de fora uma grande parcela para tirar o efeito psicoativo. E para beneficiar, isso tudo assim, tem a desculpa de tirar o efeito psicoativo, mas na verdade é para beneficiar o grande player. Porque o grande player, sim, vai ter como bancar um laboratório, bancar a compra de semente eterna, de banco de semente internacional, ou então tu vai estar comprando os troços da Califórnia, os troços que são plantados lá, não gera emprego, não gera imposto, não gera uma cadeia logística aqui no Brasil onde a gente pode se beneficiar, tipo de estrada, de tudo, e é um remédio pior, feito do refúgio, né, pra quem sabe, feito das trimas, né, da sobra das plantas. Então, a gente está aqui defendendo um troço que são os movimentos sociais, são as associações, a Marcha da Maconha, e isso se opõe, de certa forma, ao modelo da farmacêutica e da indústria e do lobby. Não existe plano safra para maconha, né? Tu não consegue pegar um empréstimo de banco público para financiar ainda nada, nem pesquisa com a maconha, basicamente. Então, são lugares assim que a gente vai empurrando essa trincheira, assim. E vamos tentar chegar lá, né? Porra. Porque assim, ó, hoje eles falam em cânhamo. Produzir o cânhamo industrial.
O cânhamo industrial, beleza. Pode vir, o agro até pode se apropriar do cânhamo industrial, eu acho que deve. Porque daí você vai fazer um cultivo extensivo. Porque a maconha, ela tem 1001 utilidades. Né? Eu brinco, ó. Todo mundo aqui tá de algodão. Pô, meu, uma camiseta de algodão dura 1, 2 anos. Qual vai ser... como é que eu digo assim? Uma malharia vai querer produzir algo de cânhamo que vai durar 8, 10? Não, né, porque o cara só vai voltar a comprar daqui 8, 10 anos. Eu pratico Muay Thai, e o Muay Thai, no princípio lá, era enrolado as mãos com a própria fibra da maconha Isso mesmo, aí. que era por questão de resistência mesmo. E Era o que conseguia- aguentava, tu podia aguentava bater e não pra estourava. segurança do próprio atleta mesmo, né, de ter alguma coisa segurando a mão, pra não abrir pulso e tudo mais. né? Aham, Então, que tipo, massa. Essa a gente não sabia. é só o consumir. Né? Não Sim, é cara, só... tem muita coisa. Ela, A fibra, ela cara, abre um leque de a fibra dá pra possibilidades. construir Né? casa com o negócio. Diferenciamos- Cal, água e fibra de maconha, tu constrói uma Tijolo. casa. Tem tijolo. Falamos da diferença de CBD e THC ou dos canabinoides, tem muito mais. Tem CBN, canabinol, canabigerol, THCV, vários. Vamos falar sobre a diferença do cânhamo e da maconha. Por que eles chamam de cânhamo? A planta para extração de fibra é a mesma planta, só que ela é estimulada e colhida durante a vegetação. Ela vegeta e nunca gera flor, né? Porque a resina da maconha é onde tem os canabinoides. E a fibra da maconha não tá nos canabinoides. A fibra é o cânhamo, né? A fibra da mesma planta. Que se tu florescer, deixar ela chegar no estágio de amadurecer, ela também vai gerar flor com resina e a mesma planta. Então falar de cânhamo e de maconha, estamos falando da mesma espécime, colhida em 2 momentos diferentes, né? E sim, algumas vão ser geneticamente modificadas para ter um rendimento de fibra melhor, outras vão ser geneticamente modificadas para gerar determinado canabinoide mais. Essas são... Para isso a gente precisa pesquisa, precisa de dinheiro, incentivo público e discussão e bacana. Mas aí a gente pode falar um pouco da história também, né, Matheus? Porque quando invoca o cânhamo, a gente pode falar das origens da proibição e do background da cannabis no Brasil. Porque a cannabis chegou no Brasil aqui, sem dúvida nenhuma, com as caravelas de Colombo, né? Porque, de Colombo não, de Cabral. Porque quem veio de Portugal pra cá, nos navios tinha cordaria, tinha todas as paradas de As cânhamo. velas, né? Velas e cordas eram feitas de cânhamo justamente porque era o melhor, como é que eu digo? O melhor fibra têxtil da época que resistia a atravessar o mar. Né? Questão até de maresia, de tudo Claro, de sal, pra resistente. poder ter essa... Dava em qualquer lugar. E aí tem historiadores que dizem isso, a gente não tem comprovação histórica, mas material, mas é provável que os marinheiros, esse pessoal do lado da coroa, andassem com sementes de maconha, porque onde eles chegassem dava. Eles testavam para ver se ia dar. Daí que a primeira veio a proibição do tráfico de escravos em 1830, né? E o Matheus trazia isso antes da gente chegar aqui, que toda a proibição foi feita em cima, então, do racismo, né? Então, porque em algum momento começou a se ter alforrias, a ter o pessoal sendo liberado, a ter a reinserção daquela população na sociedade. E isso, para a coroa, para o governante da época, era um problema, porque as pessoas se organizavam em capoeiras, em rodas de samba e papapá, e tinha maconha. E a primeira lei de 1831, que proibiu a maconha no planeta Terra, 1831, veio do Brasil. Proibição do... Lei do Pito do Pango, né? Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Pito do Pango era como Pito era do chamado. Pango. Como era chamado? Era chamado de fumo de Angola, era chamado de liamba, associado ao negro. jamba, tudo Tipo a cultura africana. é. Então é isso que eu disse, eu disse lá atrás, agora Eu corroborando não o Léo. tinha nem ideia disso A aí, cara, pra te ver maconha que só clareado. foi proibida, para um corte, a maconha só foi proibida porque era cultura dos escravos. A maconha só foi proibida porque era cultura dos escravos. Por que a marcha fala que fumar um baseado é um ato de resistência? Porque fumar um baseado era coisa dos escravos, era coisa dessa galera que fumava, né? E eu faço de novo a provocação. Eles fumavam nas cabaças de porongo, e faziam lá, e tinha o canudo de taquara, e aquilo era o cachimbo, fumava maconha. Os índios velho bagual lá não pegavam numa carapaça também de porongo, botavam uma taquara ali, botavam erva e botavam água quente, não tava mate. É a mesma coisa, é cultura, cara, é cultural. E o Estado, o rei, só proibiu maconha e só criminalizou maconha, que era para poder continuar perseguindo, caçando e matando a galera que já tava ganhando alforria.
era pra continuar perseguindo os negros e os escravizados, velho. Se tu Tem que for achar alguma coisa. Era só por isso. criminalizar. Porque eles proibiram, ó, eles criminalizaram, desculpa te interromper aí. Nada. Eles criminalizaram a capoeira. Eles criminalizaram A vadiagem. a vadiagem. Primeiro princípio de lei foi nessa época. Porque a galera... Porque assim, ó, o cara já era acostumado a ter uma mão de obra de graça. E ele já racista, tu acha que ele ia pagar pra um negro trabalhar? Eles não davam trabalho pra essa galera. Então essa galera viveu aonde? À margem. São os marginalizados, daí vem o termo. Os marginais, né? Quem vive à margem da sociedade, era essa galera. E aí eles criminalizaram o quê? Era isso. O capitão do mato mudou pra capitão da brigada. É foda, hein, a brigada militar. Tá ligado? É história, velho. O capitão do mato antes defendia, corria atrás do quê? Da propriedade do patrão. Aí depois ele tava correndo pelo quê? Controle social? De repente, né? Era o controle social do rei. Matar essa galera, prender essa galera, do Estado. Controle social, higiene social, né? Porque, vamos lembrar, a família real lá portuguesa tinha havido corrida do Napoleão em 1808, 1806, 1808, eu acho, tá? A família real portuguesa vem e se instala no Brasil, porque eles foram corridos de Portugal. E aí, a sede da coroa portuguesa se tornou o quê? O Rio de Janeiro. Então, o Rio de Janeiro tinha que ser uma cidade limpa, uma cidade bonitinha, europeia. Negros, cultura negra, e periféricos, e capoeira, e maconheiro. E daí já vem tudo Vai assim, pra vamos onde? Subir limpar. o morro, né? Então, Vamos empurrando pro morro essa galera. então vem daí as origens da criminalização. Em nenhum lugar do planeta Terra era proibido fumar maconha, ou era consumir maconha, ou se falava que maconha era um problema. Mas no Brasil se tornou. Por quê? Porque era a cultura dos pretos, ou dos periféricos da época, tá? E aí, cara, isso se tornou uma constante, porque o Brasil foi sempre pioneiro nas proibições. Porque em algum momento aí, não me lembro bem de data agora, mas também a coroa portuguesa fundou aqui no Rio Grande do Sul uma fazenda de plantar cânhamo. A Real Feitoria do Linho Cânhamo. Primeiro começou em Canguçu, né? Foi em Canguçu a A primeira. história do Valdo. O Valdo contou a história pra nós. Primeiro, a coroa pegou um feitor, né? Um cara escolhido por ele, e disse, ó, vou te dar 40 escravos, vou te dar aqui as sementes e tu vai pra lá. Tu vai pra Canguçu. Aqui, então. Exatamente. Isso aí, exatamente. Extremo Sul, quase. Mandou pra Canguçu. E por que eles vieram pra cá? Porque aqui era onde terminava a rota dos navios deles. Então chegava aqui, tinha que arrumar tudo pra poder voltar pra Portugal com tudo que eles saqueavam de nós, que eles roubavam, hein? Eles roubavam de nós. Então eles mandaram pra cá 40 pessoas e aquilo ali foi crescendo. Aquela fazenda foi crescendo. Depois eles vieram aqui pra São Leopoldo. Tá ligado? Feitoria? Sim. Feitoria! Feitoria Lomba Grande. Feitoria Lomba Grande. Real Feitoria do Linho Cânhamo. Por isso que é feitoria. Uma fazenda de maconha, Uma gente. fazenda de maconha. Tive E a uma galera aula não de sabia, história tá nesse- ligado? Mas esses Cara, maconheiros cara, não voltando. Que da hora isso aí, né, meu cara? E aí teve tudo isso. Maconha tem história, todas as maconha histórias. cultura. Porque daí aquela galera cresceu, se tornou tão grande que, como é que eu digo assim, ó, se tornou tão grande e rebelde que não aceitava mais apanhar. E aí derrubaram o feitor, na época eu não me lembro como é que era o nome, se era ministro. Na época derrubaram o cara e aí tiveram que mandar vir e acabaram com tudo logo em seguida, porque também já teve daí depois outras caminhadas. Mas aqui, porque a galera daí fumava muita maconha, né, numa fazenda maconha, ficou rebelde, não aceitou mais. Então é isso Daí aí, já começa velho. a proibição. Tá né? ligado? E aí começa logo a proibição logo em seguida. Os caras plantavam, os caras utilizavam. Mas tá aí, o lobby farmacêutico, o lobby têxtil, entre outros, e principalmente o lobby do racismo. Foi isso que proibiu a maconha. 1830, primeira lei. 1930, 100 anos depois, tem uma convenção na ONU, Convenção do Ópio. Novamente um médico brasileiro, não vou me lembrar o nome do desgraçado. Pernambucano. Não vou me lembrar o nome. O cara foi lá e fez um discurso histórico, tá gravado, dizendo que a maconha era pior do que os opioides. A maconha era terrível. Né? E esse argumento prevaleceu e guiou o voto de vários países numa proibição geral, que é editaram tipo, um tratado internacional, 30 países e tal, proibindo a maconha. Essa é uma lista de drogas proibidas e tal. Convenção do ópio, né? Pra Proibiram, falar do ópio. proibiram a cocaína, proibiram várias coisas e a maconha entre elas. E aí se tornou uma proibição internacional. O álcool não. O álcool não, o cigarro não. Como tentaram mais- proibir. Eu ia dizer, teve não uma nesse época- momento. mas Tentaram, né? proibiram, Tentaram, mas fizeram ali, né? Por motivo, não Tinha, por era motivo de criminalizado saúde também, ou eu por acho, né, algo não lembro se parecido. foi na Inglaterra, onde que foi que ele tinha... Foi nos Estados Unidos. Estados Unidos, né? O Al Capone, história do Al Capone, né? E gerou O whisky- duas coisas. O uísque era contrabandeado e era... Sim, tipo, não. Um alto faziam nível de uísque tráfico num- e crimes E matança, né? convulsão social. Não, bah. Convulsão social. Cara, o mais louco é ver o
cara que bebe, bate na mulher e nos filhos, falando mal do maconheiro da esquina. Isso é o que é o mais louco. Hipocrisia, né? A gente cresceu vendo isso, né? A gente O precisa dar fulaninho maconha ali- pra esse paciente. O aí. fulaninho ali enche o cu de trago, vai lá e bate na mulher, enche os filhos de porrada e o ruim é o maconheiro da esquina, né? Cara, o e mesmo é cara aquilo faz que, ó, isso é o que aponta o dedo. Clayton, a gente conversou antes de quem que é a cultura de tomar álcool, velho. De quem que é a cultura de tomar álcool, se não é da burguesia, se não é da alta classe, era o branco que tomava álcool. Quem tinha acesso, Quem né, tinha ao acesso, álcool, né, quem os tinha acesso reis, era né? eles. Por que eles vão proibir algo deles, da cultura deles? Não, vão proibir dos outros aí, pra poder caçar, matar, perseguir. E até hoje, a evolução da lei de drogas hoje nos traz a isso. Não existe guerra às drogas, existe guerra à periferia. Quem é que morre nessa guerra é sempre gente preta, pobre e periférica. Então a gente tem que mudar. A Pampa existe pra isso, a Marcha da Maconha tá aí há muito tempo. A gente viu há poucos dias, velho, os caras tentando proibir a Marcha da Maconha, dizendo que é apologia, e não é. Não é apologia. Nós é uma reivindicação. Reivindicamos a legalização por todo esse contexto histórico. A gente não faz apologia. Antes a gente disse, maconha é coisa ou de criança que precisa de remédio ou é de velho. Sim, Não é sim. pra jovem. E aí, nossa ideia de vir aqui é de dar o papo pros jovens, principalmente. Maconha não é coisa de jovem. Teu cérebro precisa estar formado, teu corpo tá maduro, pra daí sim tu poder. Agora aí do que... Daí sim tu poder usar. Então é coisa de adulto, uso adulto. Uso adulto. Pra criança a gente não quer. Isso tu falando da... Isso a ciência fala, né? Não é eu falando. Da maconha pra fumar. Não é coisa do jovem. Mas o jovem também pode usar o óleo, CBD. Sim, tipo, na Sim, verdade, mas daí usa com quem acompanhamento precisa, médico. A gente Mas não é- aí pelo tutor, né? Daí vai ter um uso responsável de alguém que vai ser o responsável por aquela aplicação, que é o pai, né? Ou o tutor. E muitas vezes tem gente que é incapaz mesmo, né? No fim da vida também de se administrar doses. A gente tem vários pacientes que têm retardo severo e não conseguem nem, né, fazer a sua administração ali. Então sempre tem alguém responsável por essa administração de quando a pessoa não consegue fazer o uso controlado, responsável. Então por isso que o jovem não se encaixa. O jovem de 14, o jovem de 16, esse é o papo do Matheus. É isso aí, esse jovem, ele não se encaixa pra fazer uso recreativo, porque o cérebro dele não tá formado. E sim, a maconha ela é responsável, o THC principalmente, por dar dopamina. Esquizofrenia também, né? Até Também. os 30 e poucos anos pode Isso. desencadear, né? Quem já tem uma Isso, tendência, quem ela tem te uma provoca, tendência, ela pode Agora, fazer por que isso aqui é interessante? Porque isso aqui, então, é um extrato de cannabis diluído 100 vezes, né? E ele pode ser diluído mais vezes, 1000 vezes. Então, assim, a partir do controle do profissional, para chegar nisso aqui, tem uma escolha genética, né? Tem um cultivo orgânico, tem um farmacêutico responsável pela dosagem da micrograma, tem um médico responsável pela indicação pro teu tamanho, peso, patologia. Então, assim, esse é o uso controlado proposto. E mesmo das inflorescências, que também se enquadram no uso controlado, né? Numa produção rastreável, numa produção que gera imposto, numa prescrição médica, numa seleção genética, numa rastreabilidade. Que sabe qual é o tipo, o que faz, se é pra dormir, se é pra acordar, se é Isso pra aí. comer, se é pra... Se é sativa, se é índica, híbrida. E a gente Tem, defende olha. esse acesso não... Porque hoje isso é uma realidade. Pode tanto ir no Uruguai, que tem há mais de 13 anos, né, legalizado amplamente, né? É Inclusive bem eu... liberado mesmo. Tu fumar na rua é mais provável ver alguém fumando, tipo assim... Até não é tão escancarado, vamos dizer assim, mas tu vê os caras de loja trabalhando lá, assim, dão uns tapas mais no beck do que num cigarro, né? Tipo assim, não é vulgar, tipo, fumando, prensando, assim, mas tu vê muito mais fumando um beck do que fumando o próprio cigarro, né? Cara, fumar E a não é polícia um... passando do lado ali mesmo, ó, tipo... fumar muito- não é um ato de saúde, né? Sim. E eu larguei o cigarro pra poder ficar só com minha esposa. Me cobrava muito que eu fumava cigarro. E eu sabia, eu tinha essa consciência de que não era algo saudável, mas eu já tinha largado a bebida, eu já tinha largado outros tóxicos e o cigarro ali, queira ou não, ele me compensava alguma coisa. Sim. Só que eu também sabia que era uma cultura de morte. E não, tá? a fumaça é ruim, né? Não é, É. nenhuma fumaça saudável, Nenhuma... né? Só que, igual, comecei a plantar e vários amigos são testemunhas disso. Na época do prensado, sei lá, fumava 50 gramas de prensado no mês. Depois comecei a plantar as minhas plantas,
Velho, tu fecha um cigarro, tu dá 2 tapinhas e tu baixa porque já deu. Baixa Ele já, não vai, ele, né? ele já te satisfaz, ele já te segura e tu vai longe com aquilo. Né? Então a diferença Supre entre... a necessidade que Claro. tu precisa daquilo ali. E por isso que eu disse, é muito dessa questão. Assim, por que a gente defende o autocultivo? Porque eu plantei a minha planta, eu cuidei dela, eu fiz o solo orgânico. Sabe qual é a Eu planta? sei qual é a genética, eu sei o que ela tá me trazendo de benefício, qual é a potência dela e o quanto eu vou usar. Né? O óleo aqui a gente tá falando, a gente trouxe 2 óleos aqui. Esse aqui é um óleo que foi feito lá pelo farmacêutico, né? Que é o óleo do meu filho. E esse aqui é o meu óleo que foi feito. O farmacêutico é o farmacêutico da Pampa. Né? Da Pampa, então. Lembra que tu perguntou da dosimetria? Nós temos um farmacêutico que faz toda essa... Ele faz a leitura da receita e faz o óleo. Ó, minha mãe precisa de um óleo para fibromialgia. Ah, então é mais é CBD e THC 1 para 1. Porque o THC age na dor, fibromialgia é dor. O do meu filho aqui é 20 para 1. Mas daí explica para as pessoas que a véia não vai ficar chapada. Ah, não, a véia não vai ficar chapada. O meu filho não fica chapado. Geladeira toda. Não vai ser isso. Vai fazer essa questão da regulação. Ele vai trabalhar lá dentro, aonde falta se regular para poder se regular. A Pampa que é nossa, então. A Pampa é nossa, a Pampa é gaúcha. E é licenciado para produzir. Ainda não, Ainda tá no caminho, tá percorrendo um longo caminho burocrático atrás dessas licenças, marcando várias caixinhas e correndo um risco severo de que a polícia bata na nossa porta, dá um oi pro pessoal que eventualmente esteja nos assistindo. Nosso negócio é muito sério, viu? Muito responsável, visitem-nos. E... Ela é aberta ao público? Não é aberta ao público, cara, porque a gente... a gente sabe que todo mundo que transitou esse caminho, sim, né? E aqui a Polícia Brigada do Rio Grande do Sul, ela não é menos invasiva. Queria fazer até um desagravo para os amigos Santa Maria, a Ascamed, que é a maior referência em cultivo próprio, medicinal, associativo no Rio Grande do Sul, a mais tradicional associação com o seu cultivo, sofreu 2 invasões da polícia, 2 invasões ilegais, desmedidas, despropositadas, que deixaram desproporcionais. Que deixaram 900 pacientes na mão que o Estado não tem a menor condição de atender, né? Que foram as outras associações que puderam, graças a Deus, responder a essa demanda. Então, a Polícia do Rio Grande do Sul não está de brincadeira, não, né? Eles estão... A perseguição aqui, ao que a gente faz, é muito mais grave do que em vários estados do Brasil. Eu estava falando, são 26 estados, ou 20 e poucos estados do Brasil, somente 5 não têm legislações sobre acesso, maconha no SUS, associativismo, nada. O Rio Grande do Sul é um deles. Um dos mais atrasados. Aqui em Santa Catarina, e isso surpreende algumas pessoas, que existem estudos, a gente trabalhou para ver que a maior parte das iniciativas, hoje, o debate sobre a maconha não tem espaço para disputa ideológica. Ele é totalmente baseado em evidência clínica e científica, porque a direita hoje tem o protagonismo das leis da maconha. A direita tá surfando na maconha. Os empresários estão surfando na maconha. A maioria das leis, isso é estudado, a maioria das leis é proposta por partidos da direita. Santa Catarina tem leis avançadas. A favor ou contra? A favor. Tu vê, tipo... E é bom desmistificar isso, porque daí, quando se fala em maconha, a maioria das pessoas pensa que é uma pauta só de esquerda, entendeu? Levam pro lado ideológico. Por mais que isso, seja interesse ou não, mas pelo menos está sendo... Isso, tá favorecendo, né? E isso às vezes atrapalha o debate, porque daí a pessoa, às vezes, ela tem uma dúvida ou alguma coisa. Não, mas é uma pauta da esquerda, eu já não concordo por ser uma pauta da esquerda. Né? A gente sabe que tá assim. Eu vi um podcast mesmo que um policial falou isso. Ele disse isso, que eles não são contra o cultivo... É um podcast bem famoso, agora não sei se é o nome do cara, é um sargento, por exemplo, eu não sou contra o uso da medicação. Ele falou que é contra o maconheiro que fuma o beck, né? Tipo, tá, tudo bem, é um preconceito, não deixa de ser, mas ele deixou bem claro que pelo menos que eu acho que é o mais interessante de tudo mesmo, né? A parte medicinal, né? A gente falando de ajudar pessoas com problemas reais. Não só foi daí que surgiu a Marcha da Maconha, tá ligado? A Marcha da Maconha é isso. Esse cara, pra falar uma bobagem dessa, é um cara que não conhece a história. Sim. Um cara que quer criminalizar. Eu não aceito o maconheiro que fuma um baseado. Sim. Porra, meu, vai estudar, velho. O cara tem que estudar. Não, o cara tem não que deixa de entender ser um que só proibiram isso não é preconceito, é racismo e burrice. E, galera, eu vou aproveitar aqui que nós não estamos entre ninguém que vai nos dar um pau e tal. Eu vou dar essa visão, irmão. Vou dar essa visão. Já falei pro cara. Não, tipo assim, esse policial te e tal. Te entendi.
Mano, essa visão, às vezes, que a gente tá falando de, mano, o medicinal é que é o bom, esse aqui da florzinha que é o legal e o resto não é legal e essa outra... Vamos deixar pra discutir essa parte da reparação social outra hora. Claro. Vamos falar só do medicinal. Mano, isso é elitizar o debate. Isso é tirar da periferia a possibilidade de ser protagonista num debate que eles são os maiores, a maior vítima, tá? Porque assim, essa maconha medicinal aí já é uma realidade. Não precisa lei, não precisa mais nada. Não precisa mais nada, né? Quem tem dinheiro tem acesso a maconha medicinal há mais de 10 anos. Eu ia te perguntar isso. Então hoje, quem tem condição, tem liberação pra cultivar em casa? Cara, o autocultivo da maconha deixou de ser criminalizado a partir de 2024, ser explanta no limite daquela decisão do STJ, né, de 659... E funciona dessa maneira mesmo, assim? Cara... Você bate na casa do cara e pega com... Só aí vai aí vai entrar da polícia. A verdade que a gente tá vendo é que não está se aplicando isso muito na prática, né? Vem tudo aquilo que tu me falava sobre o quanto é difícil, tu vê uma jurisprudência, poxa, mas aquela associação lá do Nordeste conseguiu autorização pro cultivo e nós estamos aqui apanhando o que nós estamos cultivando. Então, o que acontece lá no centro do país, às vezes demora muito tempo para chegar aqui no Rio Grande do Sul. E para traduzir e para educar o legislador, o julgador, é que a gente está se propondo, dando a cara a tapa, né? Eu tenho pai advogado, eu tenho uma esposa que me ajuda, eu sou casado, papapá. Então, assim, eu consigo estar militando nessa frente. Tenho certeza que no momento que a gente dissesse, não, pô, se fosse sobrar para outro, não ia ter essa possibilidade, sabe? Então, a gente tem que usar nosso lugar de fala, nosso lugar que nos recebe, assim, de certa forma, pra dar essa visão também. Porque, mano, o fato é, quem tem dinheiro pra pagar um advogado, tirar um habeas corpus, pagar uma importação, ou entrar com uma ação judicial contra o Estado, consegue. Mas tu não consegue batendo na porta do SUS, na UBS, o médico nem vai te falar dessa possibilidade. Então, como é que nós vamos fazer isso? Vai te entupir de remédio. Política Vai te pública. entupir de outro tipo de medicação, te botar num psicólogo ali, nada... Mas daí Pode falar, não te atrapalhando, tu vê que é descolado da realidade o nosso Estado com a nossa justiça, né? Se a justiça libera para certos casos, por que ainda não tem essa junção, né? Do poder público com a justiça, com a saúde? Cara, vamos conversar. Nós estamos tipo, numa época sabe? muito louca. com Vamos relação a isso. conversar a política com a saúde, com não sei o que, tipo, É, ideia. porque se a justiça tá vendo que pessoas precisam, estão fazendo uso, tá bom, a saúde sabe disso, a Anvisa sabe disso, tanto que deixa Mas não libera pra todo mundo. importar, não libera pra todo mundo. Como assim? Não libera. Não, tipo, como assim? Isso. Se é bom pra umas pessoas, por que não faz isso ser acessível pras outras, entendeu? E a Contra própria o tráfico, justiça né? entender isso, né? No momento que a Anvisa tá deixando, como é que um juiz libera pra tal fulano e outro juiz não libera pro outro fulano que talvez precise até mais, por exemplo. Eu vivo que um tem, caso, né? ó, Justiça Federal de Porto Alegre, Justiça Federal de Porto Alegre. O mesmo juiz que me deu o meu HC, Explica o que é HC. o HC é o habeas corpus, é uma espécie de um alvará que me autoriza a plantar, a cultivar, a importar semente, A a portar, a transportar. Pode importar a semente. Posso importar importar a semente. Tipo, importar... Isso, dá lá Tu pode comercializar, vamos dizer assim. Não. Não isso. Não, ele pode importar pro Não, eu plantio posso dele. importar Ah, pro tá, meu. tá, importar, E tá, tudo exportar, aqui entendi, e tudo entendi. aqui é pra mim, pra Sim. minha medicina, tá? Tudo que tá aqui é autorizado. Então, Não tem ninguém dividindo aí. é, né? a questão essa que tu trouxe é a questão de insegurança jurídica. E aqui, ó, Justiça Federal de Porto Alegre. O mesmo juiz que me deu esse alvará aqui, negou para um outro paciente, um outro cliente meu, dizendo que ele não tinha demonstrado que ele tinha necessidade de usar. E isso veio da cabeça dele, porque tem um laudo médico lá dizendo, ó, ele tem que usar, ele tem que continuar pros problemas dele. E o juiz, não vou dar. Não chega falando, é um laudo médico. É um que laudo apresenta. médico, isso. Os tem que caras apresentar. os Ah, cara não, negam. tem isso. Ô, velho, os caras negam. E eu já ouvi vários absurdos. Um nega dizendo que... E aquele assim, ó, tira o meu corpo fora. Ah, não é a via do habeas corpus, tem que ser nascível. Mas toda a galera lá em cima, STF e STJ, que já julgaram, apontam o dedo e dizem assim, ó, o meio é criminal. A matéria é criminal, o meio pra conseguir é o habeas corpus. E tem muito juiz covarde que lava as mãos e diz, eu não vou falar disso. Tem muito juiz covarde que tira o corpo fora. E aí a gente cita até um outro ministro que diz,
que o ladrão, o bom ladrão tem salvação, mas o juiz covarde não. E os caras fazem isso, os caras se furtam. Ah, não é competência minha. O cara se declara incompetente, aí tu deixa incompetente na vida. Deixa um paciente tendo 15 crises epiléticas por dia pra não dar o remédio. Justiça Federal de Porto Alegre também. Tá aí o caso do nosso documentário. Nós estamos produzindo um documentário pela Pampa, que foi o nosso paciente zero, o paciente que inspirou toda essa luta. Minha esposa, eu era maconheiro, defensor de maconheiro, e a minha esposa se tornou paciente por tendinite. Mas a luta mesmo da Pampa se tornou verdadeira, necessária e real através de um paciente que recebia todo o protocolo de medicamentos do SUS para epilepsia, que era o Gardenal e o lítio, que é fenobarital e valproato de sódio. Ele recebia 22 caixas por mês da prefeitura, porque é uma família hipossuficiente, há 20 anos. E o menino vivia num chiqueirinho, num berço alto, porque ele tinha 15 crises epiléticas por dia. Aí a gente começou a estudar, fez uma audiência pública para forcejar a lei, a mudança na lei lá de Guaíba. Eu sou de Guaíba, eu sempre fui militante da esquerda, sempre fui envolvido com partido, com política, com disputa. E em algum momento eu tinha acesso e falei, pô, mas tá todo mundo fazendo leis do Brasil inteiro falando sobre a temática da cannabis. Vamos propor uma lei aqui em Guaíba. E aí talvez surpreenda, que nem vocês falaram, que vocês viram um sargento falando sobre isso. O maior defensor da maconha medicinal e da descriminalização da maconha no Rio Grande do Sul é o deputado Leonel Hadi, né? Que é delegado de polícia civil, sei lá o que ele é. É um delegado. Acho que ele é inspetor. Sei lá o que ele é. Sei que ele é polícia. Defensor. E é o maior defensor da cannabis. É o cara que propôs a lei na capital, em Porto Alegre, que é uma das 4 cidades do estado que tem uma lei municipal aprovada sobre maconha, né? Foi iniciativa desse vereador, do PT, casualmente, e policial, civil. E anda de preto, coisa mais bala. E aí nós andamos. Anda de preto. Nós, os maconheiros, com o policial. Coisa mais boa. E nós temos esse argumento a mais do nosso lado, assim. Quem tá lá, viveu a violência do trago, papapá, aqui argumenta com a gente. Claro que tem a Nadine, tem outros policial na Assembleia, que tem outra visão. Mas tem que falar. Eu pra mim, aí eu ia fazer uma brincadeira, né? Pra mim, policial e fascista é a mesma coisa, mas nós temos um policial antifascista, né? Acredita quem quer, entendeu? O fato é que ele é um defensor da maconha. É isso aí. E se a gente vem falar disso, não pode deixar de falar das iniciativas, é legal. Quando a gente pega a questão da história e da Eu acho loucura, que polícia é a polícia. não dá Polícia pra para quem generalizar precisa de tudo também, eu polícia, acho, tá né? ligado? É foda pra caralho. Léo, eu acho que Também ser humano é ser cultura, humano, né? Eu acho que em tudo que é lugar tem gente positiva e negativa, né? Que gente que... Advogado tem menos. Eu acho que Tem no menos geral, que positivo, a gente né? também, no Sul também foi muito implantado, eu acho, de escutar muito dos outros falar, né? Que o fulano não presta porque é isso aqui. Claro, pode ser que uma grande maioria não preste mesmo, né? De repente para alguns fins. Mas eu acho que ser humano é ser humano, né, cara? Tem gente que eu acho que pode não, de repente, fumar, mas não se incomoda que o cara vai fumar um bag, não tá, que nem, assim como aquele que nem usa, nem tem interesse em usar, mas não vai atrapalhar quem tá lutando pela causa, né? Eu acho que essa que é uma democracia justa mesmo, de tu não quer fumar, mano, não quer fazer uso, não precisa usar, não vai, porque tu vai querer ter um uso de uma coisa que não te faz falta. Agora, se tu vai atrapalhar a caminhada do outro lá, que tu falou, esse menino que fala dentro do chiqueiro aí, tendo crise, que só quem tá na pele ali, o pai, a mãe, a família, que sabe o que é que passa. E aí vai entupir de química. Cara, esse né? menino mudou a vida Entendeu? dele. Mudou a vida, saiu do chiqueirinho pra poder viver numa cadeira de rodas, pra poder interagir com as pessoas, pra poder esboçar um qualidade de vida sorriso, melhor um pouco, pra poder né, cara? conseguir comer. A Cara. família dele não dormia à Pra poder noite fazer pra uma ficar refeição. cuidando da epilepsia. Não é só ele, né? E aí Toda a família ganhou uma dignidade e qualidade de vida. Dignidade, brother. Sim, imagina, mano. Não, é da hora a parada, mano, tá louco. Não, mas aí vem aquele lance que a gente fala de empatia, que a gente já falou aqui com o motoboy, que nós tava falando aquele dia. Cara, quem não passa é difícil tu te colocar no lugar do outro. Isso é um fato. Tá ligado? Tu reclama que o motoboy, sei lá, demorou pra chegar na tua casa. Mas quando ele passa correndo por ti no trânsito, tu xinga o cara. Fecha, tá ligado? É fecha assim o que cara. funciona. Tu não vê ele, né? Entendeu? E daí o cara tem que subir os 5 andares. O cara tá na chuva, irmão. Tá ligado? Tu não te coloca no lugar do outro. E a a maconha não é diferente. Quem precisa do óleo, muitos só vão entender quando conhecer alguém, ou da sua família, ou próximo, que precisa do óleo. Que Chicote precisa bate do no ombro, daí o tratamento. cara vê, bato, vê, né? Exatamente. Agora é Então, bom. Quando fizer a diferença, tipo, o filho da fulana lá tinha crise, o filho da fulana melhorou, o pai da fulana tava com câncer, melhorou porque tá usando óleo.
Aí vai... Então eu acho que é uma longa estrada ainda que tem pela frente até vir pro conhecimento das pessoas, porque é da própria história, que nem tu falou, de cultura, e o próprio efeito que causa, os benefícios que causam nas pessoas. Então, as pessoas ainda, né, ainda tá engatinhando para as pessoas ter perto alguém, né, que fez bem. Bom, fulano tá usando ali, fez bem. Mas por quê? Porque é caro, porque se fosse mais acessível, já teria mais perto, mais pessoas vendo, né? E a questão, e Clayton, a gente conversa sempre com muitas pessoas e a gente diz, é uma questão cultural. Como é que tu teve acesso à maconha na tua vida? Como é que tu teve, entendeu? É uma cultura de que um traz pro outro, diz, trouxe uma coisinha pra nós. Eu me lembro, cara, eu era adolescente, tinha terminado um jogo de futebol, nós compramos uma cachaça e uma Fanta pra fazer um high five. E dali um pouco chega um primo mais velho lá de um parceiro que diz, meu, aqui ó, trouxe. Eu me lembro assim, ó, era quase um palito de dedo, tudo tortinho. Trouxe um negocinho pra nós. E fumamos aquele bagulho, seguimos lá bebendo, e não me lembro quem tava fazendo a gurizada. Mas foi isso. E é uma cultura, queira ou não, depois. Daí tu vai atrás, aí tu já vê. Qual é a cultura da maconha? Muito era reggae, Bob Marley, Paz e Amor. E aí eu volto a dizer, né? Como é que eu dizer? E ó, tu disse, né, que tu viveu numa casa de advogado. Eu vivi numa casa de uma escrivã do judiciário. Minha mãe é escrivã do judiciário. Eu conhecia toda a polícia de Cruz Alta, conhecia toda a galera, ia lá. Acho que eu não fui preso por causa dela até, da época de lá de Cruz Alta. Mas é isso, tá ligado? Tu vivencia uma cultura. E aí, óbvio, chega um momento que tu te reconhece. Pra mim não fez mais bem. Mas pra mim, e eu que tenho, por exemplo, o meu diagnóstico que é o TDAH, o CBD hoje, que agora tendo essa informação, o CBD é vida. O CBD controla a cabeça do cara, dá aquela... Como é que eu digo assim, ó? Imagina que tem um monte de informação. O CBD organiza aquilo, faz o cara... E aí diminui a ansiedade justamente por isso também. E aí, óbvio, se tu tomar muita cerveja, se tu ficar loucão, se tu fumar muita maconha... É a dose da muito medicação, THC, né, tu fumar muito THC, tá sujeito a gerar ansiedade. Mas aí é muito daquilo de tu te encontrar com ela. De como que eu vou manejar ela. É um médico. Viajamos pra São Paulo, isso, e é muito pessoal isso, de como cada um vai interagir com a maconha. Viajamos pra São Paulo agora pra Expo, Deus o livre, não deu nem tempo de ter ansiedade, foi muita maconha, andava e já, no final do dia eu já fumava tanto, terminava na cama, né, mano? É. O legal é isso, tu vai ter uma overdose de maconha, tu vai comer e dormir. E nós tivemos algumas. De maconha, a gente já provocar ouviu uma isso, briga, o negócio é muito difícil, né? Não vai acontecer, né, cara? Nós vai fugir E nós dela, já tentamos. Nós tivemos algumas. Algumas Cara, tentativas. Tu consegue plantar ela sem o THC, é isso? Consigo. Tipo, Consegue. a flor que sai dali... Comprando não uma tem- genética modificada Óbvio, de um banco né? de semente. Olha só. A Isso. vida inteira, e até pelo fato dos caras lá, Transgênico. do que eles chamam de breeders e growers e tudo mais, Foi de rico. a galera ela investiu muito mais em maconha que tem THC. Sim, porque a Porque galera não queria ficar teve chapado. pesquisa. Só que hoje em dia tem uma galera que está investindo em assim, ó, não, eu quero o CBG. O CBG é como se fosse a célula-tronco dos canabinoides. Antes de ser qualquer coisa, antes de ser CBD, antes de ser THC, antes de ser THCV, ele foi CBG. Então hoje já tem genéticas que conseguem produzir mais CBG e ela tem que ser colhida antes da hora, porque senão ela vai virar alguma coisa depois. Tem o CBG, daí tem o CBN, tem o CBD, e sim, se consegue. A ciência, maconha- né? e Viva a maconha- ciência. Tá, então digamos que tu pode fazer o uso dela fumada, inalada, sem ficar chapado. Ficar doidão. Sem ficar chapado. Total. Porque isso também é uma coisa que pega na galera. Tipo, O vai hábito. fumar, como é que É vai que fumar e é- não vai ficar chapado? Isso, entendeu? ó. Eu Que tenho... só o óleo não deixa chapado, fumar deixa, Não, tipo... e o óleo deixa tem- muito chapado, se quiser. Sim, Se quiser tiver pegar umas o THC gotinhas e ele no for óleo, 20 né? THC, mas E, você ó, vai esse chapar meu pra aqui tem caralho. THC. Esse aqui fui eu que fiz, né? E eu usei uma planta que tem CBD e THC nela. Paciente Essa de aqui- dor crônica, Deus Ela livre, os aqui caras vem as usam duas. óleo com muita Tem o concentração CBD e o desse THC. Tem as dois, tem predominância daqueles dois canabinoides. Pra te ver, cara, eu que gosto do assunto e leio bastante, eu não sabia que já tinha como plantar ela pra ela nascer sem o THC. Eu achava que se tirava depois, É que não tem Entendeu? como não ter THC. Vai ter. Vai ter. A maconha, a cannabis, a fêmea da planta, ela vai ter THC. E acima, inclusive, do THC que vem lá no cânhamo, que eles querem regulamentar em 0,3.
O que eu vou te dizer, velho? Se eu plantar maconha aqui, cânhamo, e eu deixar ele no sol do Brasil, ele vai ultrapassar o 0,3 que os caras estão lá discutindo e demonizando o THC. Aí a gente volta com a ciência, que a ciência diz que o CBD ele vai trabalhar muito melhor no teu corpo se tiver o THC. Então, para ilustrar, quando tem a célula lá, as enzimas, o THC é o cara que bate na porta, abre e diz, galera, vem. Bota o CBD pra Isso, dentro. e bota o CBD pra dentro. THC, Porque o CBD, CBG. todos esses outros canabinoides, bate lá e tipo assim, ó, alguém tem que vir, tem que dar uma excitada Quem é aí que tem nesse a chave? ambiente pra eu Quem entrar. é que tem a chave da porta? Quem tem a chave da porta, chama o THC lá. Não, o THC foi proibido. Filha da puta de quem proibiu, tá ligado? Então Mas é o isso. tempo de cada planta. Então, se tu tirar antes do tempo, vai ter menos Também. THC, tipo isso. Também, às vezes sim. E às Dependendo vezes, da se tu planta. deixar muito tempo, pode degradar o Dá THC. outros canabinoides. Dá outros canabinoides, né? Tu estressa ela daí, provoca ela, tipo, de outra Não digo estressar, quando tu diz questão de tempo, Ah. né? Por exemplo, eu olho numa lupa como é que tá lá os canabinoides, os tricomas Aquele da minha brilhinho, planta. Isso, aqueles Cristalzinho. cabelinhos ali. Ah, não, os cabelinhos. Isso, aquelas gotinhas que tem lá. Coloridinha, lá, umas coisinhas que ficam mais... Tem várias corzinhas também, né? Se olhar ela fica assim, ó, ela pode ficar transparente quando ela tá mais no início, aí ela começa a ficar leitosa, quando ela tá mais no ápice do THC, e ela começa a ficar âmbar, que é meio marronzinho, quando ela começa a degradar esses terpenos, esses flavonoides, esses tricomas, eles começam a degradar. Ficar mais fraco. tu diz, Isso, né? não, ele muda, né? Ele tem perdeu ali, é tipo como se fosse às vezes assim, ó, a questão lá da uva, ele tem uma maturação. Mas as genéticas né? que vão ser ricas em determinados canabinoides, elas são genéticas, né? Então, assim, não, são determinadas plantas. Tu vai ter, sei lá, 24K rica em CBN. E aí, quando tu plantar ela, tu vai saber que aquilo vai gerar uma planta rica em CBN. E aí tu volta para duas opções de aquisição, né? De manutenção de genéticas, porque é isso que se quer. Quer saber o que está se fumando, saber o que está se usando medicinalmente, né? Então, ou a gente vai comprar geneticamente modificado de um banco de sementes, seja brasileiro ou de fora. Agora a maioria são de fora, porque no Brasil não tem legislação que abrange os bancos de semente, apesar de ter bancos de sementes nacionais. Mais uma zona cinza. Tem banco de semente nacional? Tem vários bancos de semente nacionais. Permitido? O pessoal opera no jeito que eles são representantes de marcas internacionais. Então as marcas mandam pra cá, eles são distribuidores de semente. Eu não sei bem como atuam, mas tem um bancos, jeitinho de fazer. tem bancos nacionais que atuam mais ou menos como as associações de uma zona cinzenta esperando a legalização. Mas eu mando um salve pra toda a galera aí que planta em casa, que gera semente e que vende aí, que gera uma cadeia de... E o outro Tá ligado? jeito é por reprodução assexuada ou a reprodução de semente, também que são os clones e os breeder, né? Que aí tu pode ter acesso de plantas que outras pessoas já cultivaram. E é esse um modelo democrático que permite que a gente vá adaptando as genéticas à nossa região, em vez de ficar comprando dos gringos sempre. Aí, pô, a gente sabe que uma das empresas que mais explora todo mundo no planeta é a tal da Monsanto, né, que vende sementes geneticamente modificadas para os consumos da soja, do trigo, para esse tipo de cultivo. Transgênicos. É isso que está se propondo para maconha quando a gente fica nesse papo. Quando a gente fica assim, não, porra, o bom é a semente que vai comprar lá e tal. Porra, a gente quer reprodução assexuada. O Rio Grande do Sul hoje tem a CMPC, a Riocel, são grandes produtores de eucalipto. O Rio Grande do Sul tem uma planta de eucalipto enorme. E se tu for produzir eucalipto no Rio Grande do Sul, tu já tem todo um planejamento para tu vender para essas empresas e tal. Tudo isso ninguém compra semente. É tudo clone. É que nem a gente queria fazer com a maconha. Então, essa discussão que tem que ser posta, assim, tá ligado? Que é isso, vamos falar, porra, a genética é boa pra isso, é boa pra aquilo, de onde é que vai vir? Nós Onde agora, é que vai vir? a Pampa tá recebendo semente do pessoal de uma outra associação, de um outro estado, e eles estão mandando pra nós assim, ó, pessoal, essa semente aqui é nossa, é crioula, Isso é funciona? da planta nossa, isso funciona e dá isso e isso de canabinoide. E, Já testado. já testado e tudo mais, ou seja, o associativismo é sobre isso, é se ajudar. Então os caras estão mandando semente pra nós plantar aqui no Rio Grande do Sul e ter aqui, conseguir atingir a mesma qualidade deles lá. E de certa forma tudo isso começa numa desobediência civil, né? É muito louco. A gente tá aqui se expondo, ele não devia falar Eu isso. fiquei Tá 2 se anos, expondo né, pra velho? caralho. 2 Pois anos. é, eu digo pra nós, em vez 2 que nem eu anos falei, nossa, plantando, nós você queremos dar podia voz pra fazer pra qualquer assunto que, né, tipo, claro que não vai comprometer, né, que o programa é aberto pra tudo mesmo, na verdade, né. Eu falei, não é o cara ser simpatizante, fumando,
cheirando. Não quer dizer que vocês compactuam com quem tá aqui, eu né? compactuo com tudo que vocês falaram. Eu respeito, eu acho a ideia de cada um e eu acho super massa isso aí. É da hora. Eu compactuo com a curiosidade. Não, E com a informação. Assim, ó, a informação tem que ser passada. E até falando da nossa própria parceira aí, Andréia Canuto, quando veio aqui falar de espiritualidade mesmo. Que o pessoal condena um bando achando que é do demônio, coisa, é a mesma parada. Entendeu? É desmistificar o bagulho que te dá uma aula, que nem agora. Olha quanto conhecimento foi passado em questão histórica. Já nem focando tanto só na parte do benefício dela medicinal. É uma aula que o cara, eu nem tinha ideia disso aí, que vocês falaram do Feitoria aqui de Novo Hamburgo, o bairro que eu fui buscar os meus sacos de pancada. Real Feitoria, aula de linha Era do por causa Canha. da maconha. Pra te ver, eu não tinha nem noção disso aí, entendeu? Então, olha quanto, entendeu? Quanto agrega, na verdade, né? Então... Não, e quando for pra falar do aspecto muito mais medicinal, tem bons médicos aqui no Rio Grande do Sul que prescrevem, são foda, E tá nós ligado? vamos ter a parte 2 com vocês, com certeza. Nós vamos, isso aí é muito pouco. É muito pouco, pouco na tempo verdade, pra muito entendeu? assunto, né? É muita história, tá ligado? É muita coisa pro cara falar, mas Então rolou uma identidade mesmo, Matheus. vocês já desmistificaram até a própria marcha aí, na verdade. Que, tipo assim, eu acho que muita gente que vai assistir depois vai tomar um tapa na cara até de achar que é só pra fumar maconha, a marcha da maconha. Não é isso. A marcha da maconha, pra te ver. a marcha da maconha é um reflexo da sociedade civil organizada. E eu que luta pensava pela isso, Té. Eu legalização. vou te falar que é eu também isso. pensava isso. Não E o massa que é um monte de maconheiro, Achando que era um uma mais coisa, eu achava diferente que era do só outro, isso. tá ligado? É um grupo tão diferente, uma galera que se uniu por um único ideal. Agora tá chegando a Pampa, eu sei que tem uma galera agora, depois dessa última marcha aí, que quer colar, porque o assunto tá em voga, o assunto tá aí. E sim, velho, infelizmente, como é que eu digo, a galera que sempre oprimiu, o branco da elite, o empoderado, é o cara que agora quer chegar e quer tomar de assalto e quer ganhar grana com isso. E eu brinquei contigo ali em fora, que eu por mim legaliza e quem tem que plantar é a galera da periferia, é a questão da reparação histórica. Os caras proibiram uma vida inteira. Agora que vai dar dinheiro pra caralho. Vai dar licença pra quem? Que vai dar licença pra quem? Pra quem tem dinheiro pra ter um laboratório de 1 milhão. da E o NASA. mesmo óleo que a gente fez num laboratório bacana, eu fiz aqui, ó, em casa. Usando panela. o meu azeite extra virgem, com uma panelinha de arroz, aquela elétrica, que fiz ali a extração com álcool de cereal, mesmo álcool que usa pra fazer perfume e inflorescência e florais, eu fiz. Tá aqui o extrato da minha maconha, tá aqui dentro com CBD, com THC e é remédio. É por isso que a maconha é droga de pobre, ou é uma substância de pobre, né? Porque ela não precisa de grande manufatura, de um grande procedimento pra se tornar É natural, consumível. né? Ela dá no teu pátio, e do teu pátio tu tira, Olha tu isso aqui. consome e tu tem o efeito desejado. Esse é o grande problema do lobby da indústria contra a cannabis. Porque Sente o ela cheiro pra te ver que é de um azeite. tão barato diferente de e maconha. tão fácil que ela de fato vai substituir muita coisa que hoje tem um mercado que consolidado. Bem suave. Meu nariz é meio grandinho aqui, eu Eu não preciso nem vai abrir aspirar muito. tudo, assim. Aí tu já sente o cheiro disso aqui, ó, que é cheio de terpeno e flavonoide, é outra coisa, é outro Isso cheiro. aqui é descarboxilado, isso passa por 500 processos que degradam. Ah, esse aqui tá louco. O cheiro É, e o fora já cheiro, nem- e aí nem que meteu tá, o nariz ó, aqui, né? entra mais coisa, sabe? Porque daí o pessoal vai lá e quer isolar o CBD. Mas a maconha, ela funciona como um todo, não é só os canabinoides. Os terpenos e os flavonoides também influenciam no efeito daquela planta, de como ele vai interagir com o teu organismo. Isso é um papo de médico, isso a gente tem que trazer as médicas aqui, os médicos que falam sobre isso, vocês vão ficar Nós temos malucos pra contato entender agora, do vamos que querer esse é. contato desses médicos que a gente não mundo, conhece tá muito. ligado, velho? E pra trazer mesmo. E a cara, Pampa demais. faz isso. A Pampa faz esse acesso. Quer fazer o quê? A gente acolhe, a gente ensina e a gente luta. Isso. Então, o acolhimento é pra isso, pra dar orientação, pra poder... É, isso aí, é o lema da nossa caminhada. Da hora. Acolher, É ensinar, poder lutar. dar. Porque assim, ó, eu não vou te dizer que tu tem que usar maconha. Eu não vou. Tu não é um médico? Eu não sou o médico. Eu sou o cara que vai Apologista. te proporcionar a segurança jurídica que nem o próprio judiciário fornece. Exatamente. Entendeu? Porque a gente tem que ir lá e tem que peitar juiz. Velho, eu já tive conversa com o juiz, fui lá, ensinei, falei da lei, contei a história, levei maconha pra ele, mostrei. E no final da conversa ele olhou pra mim e fez assim, ó. Hahaha, doutor, eu vou continuar julgando da mesma maneira. Ali eu queria ter perdido meu réu primário. Saí preso do fórum. Advogado preso no fórum. Por quê? Porque cagou de pau um juiz racista, preconceituoso. Tá ligado? Matheus O tem mesmo uma- juiz, há 2 anos atrás, cheguei pra fazer um acordo, cheguei com um amigo,
que foi parado pela brigada militar na orla, que tava fumando um baseado. Aí ele assinou um TC, né? Um cara branco e tal, assinou um TC, foram respeitosos com ele, marcaram a audiência. Chegamos na audiência, entramos na audiência, o juiz, antes de iniciar a gravação, disse: o Ministério Público vai fazer um acordo para vocês. E não tinha ainda o julgamento do STF, só estava marcado. E aí a promotora, uma multa de R$500. E aí eu prontamente assim, não, eu agradeço a oferta, né, para fazer um termo circunstanciado, mas nós não queremos. Nós queremos seguir o processo e instruir. Isso aí o cliente assim, meu, aceita, e nisso velho. O juiz olha pra mim e diz assim: doutor, se tiver indícios... Eu vou imitar ele, que é pra ele lembrar de mim, se ele olhar. Ele vai saber que é doutor, dele. se tiver indícios, eu vou prender. Quer dizer, eu vou condenar. Eu digo, tem indícios. Tem 1,365 gramas. Que o IGP, a Brigada Militar, o Ministério Público, o Poder Judiciário e eu fomos ativados por conta de 1,365 gramas. E nisso, velho, eu comecei a contar e a falar tudo que... Toda essa nossa cartilha aqui, eu comecei... Blá, 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 e ele queria parar e eu não parava. Eu, blá, 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 dali um pouco a promotora, ela disse: doutor, tem uma proposta melhor. Eu disse: qual seria? Aí ela... Não vai acontecer nada e o processo vai acabar. Eu disse: esse acordo me agrada. Só pra te calar a boca. Tipo... Esse acordo aí me agrada. Eu disse: não vai ser transação, não. É extinção da punibilidade. Feito. Isso aí. Porque eu cheguei lá e disse assim: e o STF tá aí pra julgar? Os caras estão julgando. Cara, mas tu olha a loucura, olha quanto dinheiro público foi gasto por causa de um baseado. No meio de isso toda essa parte conversa, do ativismo. A hora do promotor, quanto custa a hora do juiz, de um escrivão, sei lá, do tabelião. Todo o sistema da empresa que tá foi perdendo a hora de modificado. trabalho do irmão que teve que ir lá fazer Tá aquilo, se ligado, apresentar. irmão? Olha só que absurdo. Isso Por é muito louco. 1,365 gramas. Tinha 19 anos, eu fui pego numa praça aqui perto também, com uma quantidade que tinha aqui, 3 gramas no máximo, assim. Não tava pronto ainda, tive a polícia entrando na praça ali, aí jogamos fora o papel e eu esqueci, tinha botado no bolso aquele bolsinho que guarda o isqueiro. Tava chapado já, né? Não tinha, pior que não. Era uma final de Libertadores Internacional, acho que é sempre primeira vez campeão. 2006, Nós foi íamos pra pizzaria 16 de depois. agosto Nós de ia fazer a 2006. mente pra pizzaria, depois meter um rodízio de pizza Eu lá tava pra lá. comer tudo, né? Normalmente Pra comer o tudo. maconheiro faz isso. Fume e quer comer alguma coisa. E só que nós chegamos a fumar, daí eu guardei no meu bolsinho aquele de guarda esquerdo, naquelas tibrinhas assim, e tamo ali, joguei fora o papel, não tem nada. E aí pararam nós e um dos brigados deram recunha num amigo meu e falou: esse aqui é o que bota som alto no colégio. Tava dar uns tapas nele assim. Não, cadê o Beck? Não sei o que, não tem nada. Daí quando vi acharam no meu bolso, eu digo: agora vamos foguetear também, né? Pensei, né? Mas não me bateram e me botaram algema, né? Me levaram pro batalhão e digo: não acredito que eu fui preso por causa disso aqui. Fiquei pensando, um filme, né? E a minha coroa, Deus o livre, né? Saber, vai. Eu mesmo com 19 anos fiquei apavorado, né, cara? Assinei lá um termo também, esse termo circunstanciado, que na verdade os policiais na época era tudo guarda novo, eles estavam aprendendo ali, curso, exatamente, porque se fosse um mais cancheiro já resolvia na hora ali, tinha assinado, né, e ter liberado, falando no meu caso, né, no meu caso, não posso falar que fui agredido, não teve nada, fui até no caminho, a brigadiana falou: tu quer fumar um guri aí novo? Começou a me dar até um papo assim, uma admoestação verbal. Não chegou a falar bonito, né? Não chegou a uma paquera, mas foi isso. Aí eu sei que na hora me liberaram, tá? Daí passou um tempão, recebi a notificação pra ir no fórum. Cara, foi coletivo o bagulho lá, tinha uns 12. E aí daí não... Todo mundo pra transação penal. Que era cumprir reuniões no... Alcoólicos Anônimos. Exatamente. Só que daí, fui lá cumprir, fiz essa parada aí, né? Não teve valor. Eu levei até um bolo pros caras na última que eu fiz. Eu tava criando... Não, vírgula, era 24 sessão, mano. Eu fiquei amigo dos caras, velho. Eu peguei 12. Sim, aí eu fui reincidente, eu peguei. Cara. Velho, eu tenho uma história também de polícia, assim. Ele tem uma ótima. Eu tenho uma ótima. Que assim, velho, Pena que é naquele estádio. Tá, relaxa. Eu me lembro exatamente, assim, eu tinha saído de tarde em Porto Alegre com uma prima mais velha minha que mora ali pra comprar uma televisão. Cara, eu comprei a televisão e cheguei atrasado no Estádio Olímpico pela Carlos Barbosa, portão 16. O que tem a ver? Quando eu fui, porque eu lembro de toda a história, velho. A história é quando eu tô entrando. Isso é pra provar que Por isso que maconheiro. Porque a memória que a gente perde é a memória curta, tá ligado? Os caras dizem que queima neurônio e depois vocês me trazem de volta na mensagem. Os caras dizem que queima neurônio e na verdade não queima, ele busca os neurônios, ele faz mais ligação, tá ligado? Teu cérebro ativa. Mas daí voltando, como não queima maconha?
como que não queima neurônio e eu lembro da história. Carlos Barbosa, portão 16. Eu tô entrando, e aí, revista, né? Pegaram minha carteira de cigarro, ainda fumava cigarro, e o cara, e o brigadiano lá, um brigadiano novo também, bem novo na época, era 2008, ó, recente tinha pego a carteira da OAB, de advogado. E aí o cara pede, abriu a carteira. Quando eu abri, parece que aquele negócio tinha uma mola embaixo e saltou só o baseado pra fora. Eu estudando, né? Eu estudando pra concurso público pra ser delegado. Olha a loucura. Facilitou o trampo, tá ali, ó. E eu disse, tá ali, né? Daí eu olhei pra ele e disse, me libera pra eu olhar o jogo. Daí ele disse, então vem aqui pra dentro. Quando ele disse, vem aqui pra dentro, eu cheguei e disse, me libera ali, né? Pra eu ir olhar o jogo e tal. E ele, então come, magrão. Cara, eu joguei assim, ó, eu joguei com uma mão e tirei com a outra. E já olhei pra ele e disse, tu conhece os irmãos gêmeos? 4898, que é a antiga lei de abuso de autoridade. E daí ele arregalou o olho, eu comecei, era bem na época do Tropa de Elite, tá ligado? E aí eu disse assim, tu vai perder essa farda aqui e eu vou pra lá. Eu vou assinar o TC e tu vai perder isso aqui, porque tu não merece. Ninguém vai comer. Nisso, acho que era o tenente lá que tava cuidando daquela galera ali naquele portão. Aquela tropinha. Daquela tropa, chega e bota a mão no meu peito, assim, já meio bruto, assim, ó, o que houve? Eu levantei as mãos e disse, não, vou me identificar. Eu dei meu primeiro carteiraço, e único na vida. Aí apresentei a carteira da OAB e contei a história. Contei a história. Aconteceu isso, isso, isso. E agora eu quero ir lá pra salinha da Defensoria Pública, assinar o TC e vou representar contra esse cidadão e eu quero um PAD, um processo administrativo disciplinar. Porque como ele é muito novinho, ele com certeza que tendo aquele problema, ele vai perder essa farda. Daí esse cara olhou pro cara, olhou pra mim e disse assim, doutor, vá olhar o jogo. Daí eu entrei, passei a catraca, puxei a seda, fechei de novo. E aí fui até a geral lá, ao outro lado. Só que, velho... É bom ser advogado, brigada militar e superior. Não é, cara, é sobre ter informação. Sobre ser branco. Sobre ser branco também, sobre ser homem, sobre ser... Ligado, velho? Se tu fosse um guri, bobaião, rapaz. Quando eu falei 4898, eu como advogado, eu não recomendo, tá? Não recomendo essa atitude. Não façam isso em casa, por favor. Liguem pra alguém. Não dá nada cair no jogo, tá? É muito mais tranquilo do que parece. O Matheus aqui, ele tem uma atitude... Aliás, eu vou pegar teu gancho da tua conversa, porque é isso, eu quero fazer um elogio a esse estilo de advocacia que tem alguns dos meus colegas muito mais incisivos do que eu, né? Matheus tem uma advocacia reconhecida por isso, por ter esse tipo de postura e resultado. O Matheus leva essa medicina dele para despachar com os magistrados. O Matheus fala, doutor juiz, é dessa medicina que lhe falo. Isso aqui é a maconha que nós estamos requerendo o salvo-conduto para cultivar em casa. O processo de ser feito, o Matheus leva um livro de uma associação, um livro coisa mais linda, capa dura. Faça desse jeito para ajudar esses pacientes. Tem juiz que fica chocado. Nunca viram isso dentro do Matheus... Tem maestria no que faz, né? Pra mim é um grande exemplo. E aí, assim, eu quero ganchar numa outra parada que nós viemos falando, que é isso, cara, de como que essa militância, às vezes do movimento social, da associação, ela é mal vista dentro até próprio do próprio maconheiro. Maconheiro, eu acho que a associação tá aí pra ganhar dinheiro em cima dos outros maconheiros. Né? Vender remédio. Pra vender remédio, pra se aproveitar de uma parada. Enquanto assim, é por causa desses movimentos sociais que em 2011, então, tem uma decisão do STF dizendo que marchar pedindo mudança na lei de droga não configura crime de apologia. Então nós estamos lá hoje podendo pedir alteração nisso aí, porque teve gente que em 2014 criou a tese do habeas corpus, do salvo-conduto, que em 2017 teve o primeiro aqui no Rio Grande do Sul da paciente Liane, mãe da Carol. Importante que se fale essas histórias todas, importante que se volte naquele momento que a gente falava, falar de outras associações aqui, para dar a conhecer. Então, se a Pampa está conseguindo o espaço hoje, é porque antes da gente veio a Curacan, enorme aqui da Porto Alegre, a Ascamed, para nós o maior exemplo, a Bendita, outras associações que trilharam esse caminho. E quando um dia a gente puder falar de legalização, de papapá, não se deve apontar o dedo para o movimento social, para a associação, porque são os advogados que nem o Matheus, que está aí sem maior ego, trabalhando em nome dessa possibilidade. Então, assim, tem o grower, tem a mãezinha do paciente e tem essa linha de frente que, cara, eu atuo muito mais do jeito
ensaboado que o Matheus, eu tô com todos os políticos, eu tô semana sim, semana não na Assembleia. A gente já foi em várias prefeituras de partidos de esquerda e de direita, a convite do pessoal falar sobre maconha, levar o gospel da maconha. Então eu não falo pro policial, mas eu falo pro prefeito, pro secretário de saúde, pro conselheiro. E sabe tudo, né? Ele sabe tudo, Cara, de RDC, sabe tudo de lei. Númerozinho na ponta da língua a gente tem. E é isso aí, cara. A gente rebate o preconceito com informação, com ciência. E é essa a caminhada. E é basicamente isso que a gente vem fazendo. Basicamente isso. Só pra falar o nome dos médicos: doutora Alice Poltossi, doutor Juarez Verba, doutor Ariel Camargo, doutora Valéria Zorzi. Gente que vem botando a cara e muitas vezes incorrendo na desobediência civil. Porque se tu lê na lei de drogas, o artigo 33 da lei de drogas, que é o artigo do tráfico, ele é o quê? Vender, dispensar, doar, emprestar, prescrever. Aquele que prescreve maconha incorre na lei de tráfico. Então o médico é equivalente ao traficante. E aos olhos do Conselho Federal de Medicina, eventualmente, os médicos são penalizados se eles prescrevem flor de cannabis. O que? Aqueles médicos que ganham dinheiro da indústria farmacêutica pra vender um monte de boleta pra galera? Pra ir pro Nordeste. Esses que falam mal? Pra ir pro Nordeste, É que velho. a justiça te diz Você que foda pode, esses né? caras. Pode, É que a pode. justiça te diz que pode, né? É que plantar maconha não dá viagem pro Nordeste ainda. Entendeu? Um dia a gente quer mostrar. Pois é, a hora que a empresa do Mike Tyson vier pra Ela já cá tá vindo, ela já tá plantar, chegando. entendeu? Eles já trouxeram pelo menos as sedas e as piteiras, eles mandaram. Esse é o ponto, é isso que nós estávamos conversando ali, cara. A hora que os grandes botar o dinheiro aqui, a coisa vai. Mas só que daí a gente quer o acesso democrático. A gente não quer esse acesso limitado, em que vai continuar os privilegiados tendo privilégio. Não, te entendo, mas Porque, daí será que repito, não vai se tornar mais fácil pra vocês? Porque daí é um precedente, cara. Não Os caras vai se tão tornar mais mandando. fácil. não vai. Vai Eles vão ser considerar mais... vocês como traficantes. Isso aí, Tipo isso. Vão nos, A gente vai eles lá- vão nos porque- criminalizar e Por nos que que o marginalizar. tráfico do THC. Por que que o tráfico hoje é melhor ter o tráfico do que ter a liberação? No meu ponto que eu penso. Quantas pessoas ganham grana com o tráfico? Né? mais Quanta propina horizontal. rola? Tipo, o traficante vende, tá, ganha. O policial safado ali que vai ali pegar aquela parte ali que tem, o próprio político que abre as... Como é que entra a droga aqui, pra começar? Sim, Não A não é só droga, escondida. a droga Ela não é entra no escondida, Brasil através do lobby de um cara que deve estar em Brasília essas Exato. horas de terno, gravata. Ela Essa não hora entra ele deve estar num escondida. puteiro em Brasília. Isso, ela não entra Mas só é- escondida. é ela esse- entra é na esse sorte cara. de passar ali. Não é a passar um galera do caminhão, morro que traça, passar um ligado? caminhão ali agora, nós vamos dar o bote certo e ninguém vai pegar nós. Não Os é caras assim. trouxeram a arma da Né? Bélgica. Tu acha que foi o cara lá, o gurizinho, o vaporzinho lá do morro que tá com o fuzil que trouxe da Bélgica? Tem muita maconha sendo plantada no Brasil. Que loucura, né? Nós vamos plantar muito mais. Hoje são 27 hectares. E assim, isso é importante que tu Saiu trouxe, que essa vocês semana, trouxeram. então. Porque hoje a realidade é essa. Todo mundo ganha dinheiro com o universo da maconha. É o tal do greenwashing, não tem o pink money, né? Então os caras vêm e trazem a taxa grower. Tudo que tu compra que tem um símbolozinho da maconha é mais caro. Ah, aqui é o fertilizante. Quer fumar, pode fumar, né? Fica à vontade. Essa é a seda. Esse é o de chavador. Esse é o isqueiro. E todo mundo ganha dinheiro numa cadeia legalizada. Quem lida com planta, quem ou é o traficante, ou é o cultivador, a mãezinha, ou é a associação, tá sendo criminalizado. Todo esse império, mano, tem estudos anuais, Kaya Mind, Instituto Ficus, gente assim do dinheiro, da grana, estudando quanto que rende, quantos usuários são, quantos pacientes, quanto vem de associação, quanto é de fora. É uma onda, é bizarro o que tem de dinheiro rolando, sabe? O interesse já chegou, forte. Pra liberar. Pra liberar, alguma espécie, pra liberar algum tipo, pra propor alguma liberação. Que é essa liberação do canabidiol isolado, do material importado, do insumo. Só pra lembrar, ele tem autorização pra portar e fazer remédio dessa fazer planta. remédio dessa planta. Não é uma apologia, né? Sim. Ele tem autorização Isso aí. tanto pra usar, tanto quanto óleo, tá aqui. ó. Não é pra dividir com É, ninguém. daqui, pra ó. É fazer- meu. É Tá meu. aqui, é dele, ele Eu passo por pode. pau no cu até, porque eu não divido, não dou. É, e ele- E a galera, tá, doutor, mas e aí? Eu digo, vai aí, velho. Aí, Vai atrás da tua segurança. vamos atrás disso, vamos atrás de se conhecer como paciente, se é assim que eles estão nos reconhecendo. Mas eu volto a dizer, eu que sou um cara que sou da marcha, que entrei nesse mundo principalmente por conta do ativismo, antes mesmo o parceiro perguntou, tá, e como é que eu faço pra plantar? Eu digo, é só plantar. E não contar pra ninguém, porque o segredo do negócio é o segredo. Porque, velho, a gente é muito mais perseguido por uma cultura
Sim. Não é por um troço. É cultural perseguir o maconheiro. É cultural. E a maioria começa a plantar também, quer começar a fazer vídeo. Isso, Já tá associando como Então, assim, mesmo que não tá vendendo, tá associando como um tráfico. É que é bonito, né? É bonito. Se a gente mexer nela aqui, fica um cheirão, a gente não consegue. Se deixar ela quietinha, né? Eu sou E aí a gente olha de baixo, olha o tamanho daquelas flores ali que fica. Não, e o tamanho, eu me impressionei que ela é um porte pequeno. E ela sim, é encorpada, né? Tem grow em todos Encorpada, né? os galinhos. Tem bud em todos os galinhos. E essa é uma planta automática, uma planta pequena. O meu colega, o Dr. Matheus, tem uma mão muito boa. Na casa dele tava desse tamanho as outras. Eu mandei as Não fotos. é só a terra que é boa. Nada, a mão do homem é boa. A associação, quantos pés pode plantar? Tem Ainda não. limite? Ainda não fizeram uma regulação para Nós nem temos ainda um cultivo, que né? já Mas nós tem estamos nos organizando. Nós temos uma lista de mais ou menos 24 associações do Brasil que já conseguiram percorrer com sucesso o caminho burocrático para suas autorizações de cultivo. Dentro dessas 24, cada uma seguiu um caminho, não existe uma fórmula de regulação. Cada uma inventou o seu caminho, cada uma entrou com um tipo de ação judicial diferente. Uns entraram com habeas corpus coletivos, outros entraram com ação civil pública, todos visando a liberdade de poder plantar. 24 conseguiram sucesso nisso aí. Nós estamos tentando replicar os modelos que dão certo. Né? O fato é que essas liberações, a modulação dessas sentenças sai cada uma de um jeito. Então, assim, algumas têm liberação para X pés, outras para menos pés. E aí tem muitas e muitas limitações. Os cultivos têm que ser monitorados, os cultivos têm que ser cercados, não pode ter acesso. Cara, e aí a gente vinha falando modelos de regulamentação. Tem o modelo uruguaio, tem o modelo americano, tem o modelo português, né? E a gente vem buscando a criação de um modelo amplo e justo no Brasil. Amsterdã. Justo. E aí, falo de modelo porque é isso. Nós temos então a grande mão da Anvisa, que é a agência reguladora de vigilância sanitária. Então todas essas produções artesanais, elas se submetem a uma regulação. Que a gente, no Brasil, vem trabalhando para que ela seja inclusiva, mas também que atenda a esses requisitos de segurança. Então, assim, nenhum remédio de associação vai ser a Bangu, né? Todos eles têm, a maioria vão ter instituições de ensino federal, Universidade Federal por trás. Aqui no Rio Grande do Sul, o FSM tem laboratório com mais de 16 pesquisas, projeto de pesquisa de pós-graduação com cannabis. Essa semana nós vamos em Santa Cruz do Sul, uma outra cidade do Rio Grande do Sul que já aprovou uma lei de acesso a cannabis, e lá eles vão pro 3º simpósio dentro da Universidade de Santa Cruz do Sul, que é uma puta universidade, a Unisc, onde tem professores estudando cannabis, onde tem 3 colegas advogados que tem uma associação menor também, tratam principalmente do cânhamo e de um outro tipo de acesso. O município tem liberdade para poder estipular assim a sua lei, vamos dizer assim, ou é estadual? A competência em saúde ela é tripartite, né? O artigo 196 da Constituição vai dizer que a saúde é direito de todos e dever do Estado, da União e do município. O que falta? Vontade política. Dinheiro, às vezes, né? Mas então, assim, eu não sou obrigado a dispensar, por exemplo, assim, a vacina para malária, que lá na Amazônia, por exemplo, o pessoal é obrigado a dispensar no SUS. Mas Porto Alegre não verifica essa necessidade. Então, baseado nessa liberdade, o município sim pode dizer, não, aqui a minha população tem necessidade de cannabis no SUS. Então eu assumo a bronca e vou distribuir, se eu tiver recurso. Se eu tiver emenda parlamentar, sustentável com aquilo ali, consiga bancar. Mas nem digo no SUS, mas o município tem condições de liberar uma associação, por exemplo, ou quem libera o Poder Judiciário junto da Anvisa. Morre igual no governo, igual, vai morrer no estado. No federal, na parte mais de cima, no caso. Assim, o município não... O governo, vamos dizer, o estado é dividido em 3 poderes, né? O poder executivo, legislativo e judiciário. O judiciário é quem decide sobre as liberações que se pede como associação. Então vai cair no judiciário. Essas leis que o município aprova, por exemplo, é do legislativo. É o do vereador. Então, assim, tem todo esse limbo. Ao mesmo tempo que Santa Catarina está aprovando leis de acesso no SUS, para o paciente do SUS, aquele que fumar na rua e não for paciente, vai também ter uma lei que vai ser criminalizada. E em algum momento essas duas leis vão coexistir. Eu tenho a impressão que quando essa lei da multa para o paciente for parar no STF, for questionada judicialmente, ela vai ser declarada inconstitucional. E essa é a intenção muito desses prefeitos que fazem isso, né? Eles querem aparecer, dizer, eu sou contra a maconha, eles sabem que são inconstitucional, mas eles aprovam a lei igual, que é para ter um efeito midiático, né?
E é mais um lado da luta. Reforçar o seu eleitorado. É isso aí, o tocador de flauta. Ideológica. Só os ratos vão Aquilo que eu atrás. falei que não devia ter espaço na maconha, que acaba sendo pautado. E aí, volta para eu passei um monte de tempo sem falar, hein? Volta para um outro papo que vocês deram, que assim, sim, mano, eu sou chatão, eu sou militante, eu sou vinculado a partido, eu sou vice-presidente do Partido Verde, Guaíba. Foda-se. Mas o papo é que por um monte de tempo, o meu papo nunca chegou em lugar nenhum. Porra, política é importante, se organize no seu bairro, vamos lá, vamos lutar por justiça, justiça é importante. Foda-se. A maconha fez eu ir na igreja evangélica, com microfone. Fez eu estar aqui em Cachoeirinha, fez eu ir em prefeitura de partido de direita, que os manos estão... Eu fui a Santa Maria 2 vezes falar, e quem me convidou foi Sérgio Sequim, valeu, vereador. Sérgio Sequim, ele é vereador do Partido Republicanos desde antes da Constituição ser aprovada. O mano teve mandato de 5 anos, antes da nossa Constituição de 88. O cara é político das véias, ligado ao agro, da direita. E é um mano que sabe que a maconha tá aí, que gera dinheiro, que quer levar nós. Então, assim, esse papo é o que fura a bolha. Quando nós fomos pro Conselho Estadual de Saúde, os conselheiros disseram, nunca gerou tanto burburinho uma plenária nossa que não a plenária da maconha. Quando a gente fala da cannabis, o bagulho vem. O pessoal de direita, o velho, o novo, o mais ou menos e o conservador. Lugar que nunca chegou a esse papo assim, tipo, vamos se organizar. Não. Mas aí, vamos se organizar em torno da cannabis, vem a marcha da maconha. Vem dois aliados nossos, assim, para fazer pressão política. As mulheres de fibromialgia e as mães atípicas, que são o pessoal que tem associação já, mães de meninos autistas e pá. As mulheres são muito mais competentes em se fazer ouvida, em mostrar que o cuidado deve ser valorizado, do que nós. Tudo que a gente fala aqui parece que é meio galhofa, é meio, os gaúchos fumam não sei o que. Não, as mulheres falam, elas trazem seriedade pro bagulho, tá ligado? Nosso maior aliado são as mulheres da fibromialgia e as mães de pessoas atípicas. É que se torna um pouco mais parece que dá um pouco mais de credibilidade. Uma apelação maior, né? Uma apelação maior. Tu iniciar um discurso dizendo eu sou mãe de um autista ou de um menino epilético que tratou... Sensibiliza, né? Claro, com certeza, cara. Entendeu? É o lance da venda na internet. Só que o que não... tem uma dor e tu vende a dor dela. Isso aí é mais ou menos isso, entendeu? O que me deixa... A gente depende dessa caminhada. Uma das coisas que me deixam triste na caminhada é a galera não entender de que a maconha só foi proibida por racismo, tá ligado? E se foi só... Cara, qual foi o motivo que proibiu a maconha? Racismo. Sim. Por que eles fizeram isso? Pra controlar um povo periférico, negro. Era isso, velho. O preconceito racial. Já não tinha porra nenhuma e só gostava de fazer isso aí. Ô, velho, quando os caras criaram lá a Lei Áurea, eles deram liberdade para 700 mil pessoas aproximadamente. Só isso. Não garantiram mais nada. E era uma liberdade mais ou menos, porque logo em seguida eu já começo a criminalizar o que eles fazem na sanha racista de seguir caçando e matando essa galera. E daí naquela época prendia e o preso podia trabalhar, né? Podia não, né? Tinha que trabalhar. Sim, e daí então, eles escravizavam de novo, tá ligado? E escravizava. Não é escravo, eles eram e é isso, Vala. Cara, Brasil, a gente tem que entender e enxergar. Brasil, a gente falou antes, 1830 se proibiu o tráfico de pessoas no mundo. Quando é que a nossa lei saiu? 1888, 58 anos depois. Mas em 1831 já proibia a maconha. Sabe? E é muito fácil linkar isso. O cara precisa, olha, o cara pode fumar bastante, ter só 2 neurônios, o cara entende. Mas só não entende não é aquele... Fácil, mas aí é que tá. É difícil, velho. É difícil não pra é fácil, caralho. porque que nem eu comentei contigo ali, eu tô com 43. Acho que eu não olho mais TV faz quase 10. Mas nos meus 30 e tantos anos eu cresci ouvindo a Globo me dizer que a porta de entrada para todas as drogas era maconha. Não, e a Record fazendo operação de helicóptero em cima das periferias onde supostamente tinha o tráfico. Imagem. Nosso vizinho do lado, né? Todo mundo não anda com maconheiro, maconheiro vai te levar pra não sei o quê. Mas da onde essa informação? Maconheiro vai te levar na sorveteria. Vai maconha. Que é tanta desinformação, os caras falaram de cheirar maconha, né? Que não sabe que Bob Marley morreu de overdose. Cheirar. Tá cheirando maconha, né? Tipo, mas olha por quê? só. Por quê? Porque eles ouviam isso quando eram pequenos também, e vem passando de pai para filho. Só que aí que tá, esse ouvia deles é uma construção de uma sociedade racista, preconceituosa. É isso que as pessoas têm que entender. Todo mundo foi treinado a odiar algo porque era de uma cultura que os caras queriam extirpar.
Há pouco tempo os caras não estavam aí. Ah, eu sou defensor da galinha da macumba. Defensor da galinha da macumba, tá ligado? Não tem, velho. Não me diz racismo. Os caras estão criminalizando uma cultura. Por quê? De alguém, né? Porque essa religião veio da onde? Indesejável. Tá ligado? Os caras dizem que é do mal, que é do... Que o Nós Exu é o batemos diabo. porco daí no final de Tá ano, ligado, pra fazer velho? um bagulho, Não, te o mata, cara fala né? que nem tu Aí falou. te mata É. o porco, aí te faz um monte de coisa, daí não tem problema nenhum. O cara daí. vai defender a galinha da macumba comendo o frango frito do tiozão. É, do que o frito. frango Isso. do mercado, a Aí embalagem ali eu- não é uma galinha, passagem que me chamou a atenção, e aí entra a genialidade dos nossos colegas, né, criando teses defensivas, que ele disse: todos os advogados que vieram na tribuna defender o fim da matança da galinha da macumba, todos usavam sapato de couro. E é essa galera que tá defendendo os animais. Tá ligado? Não tem defesa aos É animais. hipocrisia máxima, né, mano? Máxima pra quê? Pra poder continuar, como é que eu digo? Manutenção Legalizando dos um privilégios. racismo. Eles tentam legalizar. Mascarando um Eles pouco, né? tentam Tentando mascarar na lei, mascarar tipo, que tá na lei. Isso aí. Tu tá indo E contra a a lei. lei, ela deve ser uma evolução da sociedade. Se a nossa sociedade evoluiu, a lei tem que evoluir. A gente não pode continuar com uma lei de drogas que é originária daquela lei lá de 1830. E ó, volto. A lei de 1830, ela prendia por 3 dias quem usava. Mas quem vendia, ganhava multa. Sabe por quê? Quem é que detinha? Quem detinha os meios de produção? Eram os escravizados ou era o branco de elite? Era o branco de elite que plantava, vendia e quem fumava se fudia. Que loucura, velho. Mas agora não tá muito diferente, né? É. Tipo, não tá muito diferente que eu digo, peraí. Não tá, eu tô concordando, não tá. Eu ia dizer assim, ó, daí Essa- agora saiu a lei aquela que, tipo, com 40 Ah, não é lei, não é lei. Não é lei, É, não, decisão tá, judicial uma que decisão deveria judicial. balizar as outras. E como a gente vê que é frágil. E tu sabe por É. quê? Sabe por quê? Deixa eu te interromper. Vou te interromper antes rapidinho, porque eu vou falar Senão ele vai esquecer. desse julgamento aí. O STF, velho, ele foi provocado pela Defensoria Pública de São Paulo porque um homem negro periférico, no final do dia, foi parado pela polícia portando 6 gramas de maconha. E ele foi preso por ser traficante. E cumpriu pena. Tá ligado? Só que o meu cliente que tava caminhando na orla e foi pego também, ele, não, usuário, branquinho, assina aqui e vai embora. Então, Só se que o bus- outro cara vou lá, que é estabelecer pego padrão. na periferia, ele é o quê? Ele é criminalizado. Às vezes ele nem tem maconha. Sim. Mas, ó, surgiu uma maconha no teu bolso aí, rapaz, tu vai preso. Não, mas eu sou trabalhador, eu tô vindo da obra. Não, velho, tu vai preso. Aí a defensoria conseguiu levar um processo até lá e eles não legalizaram nada. Eles simplesmente deram a interpretação correta de uma lei que supostamente não vinha Não legalizaram. pra dar uma... Como é que eu digo assim? Uma amenizada na caminhada. Só que a Na polícia... discrepância Só que a que quando polícia... o É negro era isso. pego com A a polícia quantidade. pega o cara na periferia e a polícia caga de pau. A polícia dá esculacho, a polícia faz o que faz. Só que daí quando pega um grandão, quando pega lá o filho não dá, o né? filho do O advogado. o filho do mega empresário que bêbado atropelou alguém de Porsche, ah não, pobrezinho, vem cá. Ah, ou o político maluco que atira granada e dá tiro, não. Ele tava sob pressão. Estamos conversando. Só que os caras entram na favela e não quer saber porra nenhuma, velho. Mas é que Entra atirando. Mas no que- condomínio fechado, eles batem na porta. Oi, será que o senhor pode vir aí? O cara tira de metralhadora, tira bomba, eles ficam lá esperando. Roberto Não. Jefferson. É pra falar os nomes desses Tô políticos ajudando malucos aí. Tô ajudando. Tá ligado? Pois é, esse bagulho desse cara foi bagulho. Foi... Tá ligado, velho? E aí parece que E aí ficou tava esquecido. lá. Bagulho de branco, porra. É, bagulho de branco. Bagulho de branco, tá ligado? É, velho. E é foda, velho. E é foda por isso. Porque tudo traz, toda caminhada traz ao quê? Ao preconceito, à desinformação, ao racismo, ao lobby racista. E uma coisa muito bacana que semana passada os nossos ministros estavam reunidos lá pra dizer, ó, e ainda não foi por unanimidade. Isso é muito foda. Não foi por unanimidade, foi por maioria que eles apontaram. Existe racismo estrutural no Brasil. E tudo isso que a gente tá aqui falando e lutando é por conta do quê? Do racismo estrutural que aqui existe, velho. As mesmas portas que abriram pra mim não abrem pra uma pessoa de cor. Como é que é? A palheta da cor? Tem uma palheta lá que os caras dizem, ó, não, aqui pra ti abre as portas, pros outros não. Mas então assim, pra gente... Eu pra ganho, gente- os outros não. Por quê? Pra gente dar a informação correta, o que o STF fez foi fixar Uma presunção. critérios objetivos pra presumir que alguém é traficante ou usuário. Então, acima de 40 gramas ou 6 plantas, se presume que aquele cultivo é destinado à traficância. Presunção.
ainda se preserva a possibilidade de todas as circunstâncias do artigo, acho que 59, que diz lá se a pessoa tem trabalho fixo, endereço, várias circunstâncias que abrem o caminho para quê? Pro racismo estrutural. Então, no fim das contas, a gente vê lá 40 gramas, beleza. Só que, porra, se o cara chega na tua casa, às vezes se ele tá de mau humor, ele vai pesar, mano, a tua seda, o teu deschavador, vai dar 40 gramas. Os caras, quando vão no teu cultivo, é 6 plantas ou 40 gramas? Os caras pesam, já vimos relatos dos caras pesar os vasos das plantas e dizer que... Só o vaso tem 40 de terra. Tá 40 aqui, ó, passou do limite. Então, isso vai depender ainda do racismo. Esse É que o Matheus interpretativo ainda, não tem... Eu sei que o Matheus veio fixo nessa tecla, assim, mas não tem como eu não enxergar. Aí, legalizou, descriminalizou, fixou critérios objetivos. O que sobra? Sobra essas circunstâncias do artigo 59. Circunstâncias. Ano passado, o que a Marcha da Maconha pediu ano passado? Revisão criminal de todos os processos das pessoas que foram presas única e exclusivamente por maconha. Por menos de 40 gramas. Porque, qual foi o dado que o Léo trouxe lá no início? 30% de toda a população carcerária. 30% de toda a população carcerária tá lá presa por conta de drogas. 70% é negra. É os pobres. 70% desse número. Quantos por maconha? Quantos daqueles trabalhadores, que nem esse cara do São Paulo, que foram pegos, fumando um baseado no fim do dia e foram presos por tráfico, que estão lá. E, velho, não adianta. O sistema gera toda essa violência. Toda essa violência. Imagina esse cara que ficou preso um bom tempo de forma injusta. Eu vou sair, se eu fosse preso de forma injusta, eu sairia de lá querendo matar um policial, velho. Com certeza. Quando entra como é que eu digo? Quando entra a turma da polícia para fazer uma operação lá no morro, pode ter certeza que pro futuro eles já mataram no mínimo 20, 30, 40, 50, 100 policial. Porque eles plantaram lá 100 filhos, 100 pais, 100 mães que vão querer vingança de um troço que é fora do comum. A gente não quer prender e ressocializar a galera. Por que na Faria Lima não teve todo o tiroteio? Imagina. Faria Lima, aqueles prédios. Reagiu, né? Imagina a galera de terno. Ninguém reagiu. Sim, mas eu prefiro a galera que reage. Não, mas quando o Roberto Jefferson reagiu, o tratamento foi diferente também. Entendeu? Tá aí, o exemplo tá aí. Eu dei o exemplo antes. O cara branco, político, de terno e gravata, atira na polícia e a polícia espera. Isso. Mas tá lá preso. Tu entra no morro, tu já não tá espera. morto. Não sem existe a cabeça. aquele alto lá identifica-se. Não, e por mais que nem tu disse que lá entrando, que já criou o ódio, né? Que nem assim, ó. Eu entendo de outra maneira também, assim, ó. Esse pessoal que tá lá no morro também armado, que claro que o fuzil não entrou lá por eles, é óbvio que não, né? O cara tem que ser bem realista que... Quem é que importa fuzil, né, pô? É quem tá de terno e gravata. Mas que nem tu disse, ó. Viu que de descobriram tanto uma que já fábrica foi... lá, né? Fábrica de fuzil? Sim, eles estão também, né, meu? Eles estão Mas fazendo que nem o que estão. Pegaram a fábrica. Tu já falou que de outras 40. operações tiveram que matar o pai de alguém lá. Já criou um ódio naquele menor lá que tá lá. Velho, claro. Então vai ser impossível mesmo a polícia entrar e eles não chegar metendo bala mesmo primeiro. Eles não vão Desigualdade esperar, social. né? A desigualdade social ela é nutrida desde sempre. Sim. E aonde existe desigualdade social, existe violência. Exatamente. Isso pra mim é um cálculo muito simples e às vezes eu fico de cara com a galera. Eu digo, pelo amor de Deus, velho. Se eu produzir desigualdade social, automaticamente eu tô produzindo violência. E aí eu tenho que controlar a violência. E aí eu crio os agentes do crime. Quem são os agentes do crime? O vadio, o maconheiro, o traficante. Eu tô criando todos eles. Não percebe que é o Estado que cria? O Estado que cria a figura do traficante. O Estado cria pra poder ir lá. O Estado cria, bota o alvo, atira e mata essa galera. Até hoje. Porque se eu quisesse simplesmente melhorar aquela galera, eu tinha que entrar no morro dando saneamento, eu tinha que entrar na vila levando mais escola, eu tinha que entrar na vila com um livro na mão, não com um fuzil. Só que os caras não querem fazer isso. Os caras estão lá desviando dinheiro. E aquela operação do Rio, velho, olha, velho, é muito fácil dizer. Chacina? Não, aquilo lá foi uma queima de arquivo, velho. Sim. Os caras, tu acha que aquele Tá, governador do Rio não subiu naquele morro lá pra queimar o arquivo e tirar o dele da reta? Política solta também, né? De quantos anos que a gente tá vivendo. Pode ver, sexto que não tá governador nem aí do pra- Rio preso. Pra saneamento, pra porra nenhuma também, Uma na real, né? política de drogas ineficaz. Isso. Não, e eu digo assim, ó, loucura, velho, olha é quantos loucura. governos que se passam e ninguém resolve nada. A ideia não é resolver, né, cara? Eu, tipo assim, não querendo defender lado, esquerdo ou direito, tanto um como o outro, tá Sim. pouco se lixando pra nada, na real, entendeu? Eu quero o problema mesmo. Quero que alguém dependa de mim.
Entendeu? Eu quero Quero fazer ser de Salvador conta. de A gente queria um fazer de Lula conta que- comunista, mas ele não é, ele é capitalista. Eu quero fazer de conta que tu pode contar comigo. Tipo assim, eu tô contigo, mas não tô contigo porra nenhuma. Na real, né? Ninguém tá nem aí Ô, pra velho, nada. os É mais ministros, fácil vocês que são. A questão de vocês aqui, que é um. Nós estamos falando de um troço muito maior do que... Não, a gente fugiu até um os pouco, governo, né? mas tá tudo relacionado Claro junto que também, tá. né? De uma maneira, Tudo né? é política. Que nem é tudo mais política. fácil vocês criar uma ideia dessa aí, um projeto menor que dê espaço pra todo mundo ter direito de cultivar, do que esperar do próprio governo fazer isso aí. Que nem vocês falaram, vai acabar querendo Claro. o quê? Facilitar porque tem mais dinheiro, vai molhar minha mão aqui, tu vai ganhar. E o cara que não pode molhar lá vai continuar fumando porcaria. Porra, mas a Pampa e a Marcha da Maconha tá todo dia com o governo, negociando com o governo. Estão tentando de uma Todo maneira dia, que fique todo justo dia. pra todo mundo. A Marcha da Maconha, antes, alguém vai lá e traça o caminho com a EPTC. Sim. E diz Tem por onde que organização. vai passar. Não é a Bangu. Fecha as não é, coisas. cara. Então o Estado Não é colabora. rebeldia, Não, né? o Estado dá espaço, colabora. É uma rebeldia E organizada. assim, Sim. esse papo do proibicionismo da guerra às drogas e da exclusão e da criação de guetos e papapá, é um papo que não compete ao governo brasileiro, papapá só, né? Porque é um lobby internacional. O capitalismo globalizado depende disso. Porque é o que o Matheus vem dizendo. Quem que a gente é ensinado a chamar de bandido? Quem tem a ver com a droga. E por isso tem a ver com o nosso papo aqui ainda. Então tá, beleza. Sim. É bandido quem tem a ver com a... Mas quem tá lá no Instagram dando golpe do cartão clonado, foda-se, é bonito, tá todo mundo batendo palma, o cara tá no Instagram vivendo bem, todo mundo sabe que é dinheiro desviado, todo mundo sabe que tá roubando de Os alguém. influencers que estão bet, lá. fala. Ou é de bet, ou, mano, botando mas os caras os se maninhos, endividar, né? os maninhos que nem eu, que nem você disseram, nós temos 40 anos, eu tenho 40 anos, ele Tô tem chegando mais, lá ele é também, velho. né? Mas, ô, mano, aí a gente cresceu com isso, os guris do corre, eles faziam os corres, eles roubavam umas paradinhas, vendiam papapá, um celular, uma droga. A gente via isso na esquina, eu via. Hoje em dia não. Hoje em dia a galera que tem um pouquinho mais de condição de ter um celular e pá, os caras estão dando golpe na internet, colando cartão, fazendo umas paradinhas. E eu como advogado eu vejo vários golpes, vários crimes. Aí os caras tiram umas fotos de umas guriazinhas, as guriazinhas conversam com os velhos são tarados, dão extorsão. Tem um monte de... advogado, depois de político também. Bota a foto do Manda policial civil. mensagem, diz que é o delegado. Tipo, é o delegado tal. E a gente tem... Google e bota. Ô, velho, olha só, tu imagina, hoje a gente tem uma pessoa no Brasil que ela é apresentadora de TV e que há pouco tempo, ela 8, 9 horas da noite, bem aquela hora que o brasileiro ali, médio, tá em casa descansando, ela pegava e fazia um story dizendo assim, olha aqui, joguei no Tigrinho R$20 e ganhei 8 mil. Bah, ô velho, o nome disso é estelionato puríssimo. Puríssimo. E os caras não querem... Como é que é? Não querem tributar as bet, não querem tributar os ricos, tá os caras lá. E tu olha quem são essas pessoas que estão lutando por isso, ainda velho. que vira uma piada, né? São tudo mecanismo de justificar a manutenção dos interesses. Aí sabe? que eu te digo, mas daí quem que é pior? A influenciadora que faz isso aí Ah, toda a vida. ou a galera que libera isso aí? Ah, toda a vida, os dois. E o programador os que dois são programou filha isso da aí? puta total, O velho. programador fez a dele, tipo, né? Bem limpinho. Daí, bah, mas olha Bem, só. esse aí é bem Ah, limpinho. vamos fazer uma Esse aí, CPI, né? A tá, ideia é mas nós pros vamos outros ganhar dinheiro criminalizar mesmo, né? ela Tipo, ou nós vamos ganhar dinheiro com isso? Não, vamos ganhar dinheiro, Vamos então ganhar nós dinheiro. vamos cobrar dessas bets. Foda-se o povo. Não, é Azar que o tu fique tigrinho é viciado roubo nessa total, merda. né? O tigrinho é... Mas todas as bets tem. Todas, liberaram sim, as tem bet. os cassinos. Todas Sim, com as bets certeza. tem cassino dentro, Sim, mano. O sim. Tigrinho tá em todas as bets. Não é só entendeu? aposta de jogo, Só que agora né? ele De- não é um problema, por quê? Que seria Porque o 50-50, governo tem uma vamos dizer fatia assim, né? dessa porra. Que tem os caras já E estão assim, se ó, o corrompendo, né, no rico que futebol, joga, né? o rico tem Os pra caras estão perder. errando O pobre que joga não tem, ele perde o da comida. Tá ligado? É. O rico, quando joga, ele, eu tenho, perdi 1.000 ali, deu risada. O cara jogou, mas o pobre, esse tem que como vai atrás e regulamentar isso jogar aí, né? Com 20 pra limite, ganhar né? 8. Mas aí é que tá, é onde eu acho que, se fosse o caso de estar preocupado com o povo, não tinha que ter liberado. Claro, não libera, Não, velho. entendeu? Não pode liberar. Não, eu também acho que isso aí... Por isso que eu tô te... Olha aqui, por isso que eu tô te te dizendo. Eu acho Eu que isso aí queria é pra o presidente fuder mais o socialista, pobre não mesmo, esse né? capitalista que tá lá, que atende banco, que atende outros interesses. Ele também, ele atende muitos interesses sociais, mas ele não é o que a gente Sabe o gostaria, cara que entendeu? eu- De trancar, o cara de bater o que- pé. O cara de esquerda que eu admirava, Mujica. Pra Admirava, não admira mais. Admira ainda. Ele Faleceu. Tá, mas igual, a gente continua Mim, admirando. eu continuo admirando, mas tipo, era... Nosso pra problema mim- é que o Lula não faleceu ainda e fica feio falar que admira o Lula, entendeu? Pra mim, Lula é foda. eu acho que o Não, Mujica, mas eu gosto ele era do o Lula. cara... Só queria ele de verdade, socialista. Ele era o cara que fazia o que pregava. Isso aí. Saca? Como é que eu vou ganhar via
morar numa mansão e andar num carro blindado se tem pessoas sem saneamento básico. Sabe quando é que ele foi? andava num Fuquinha, plantava as paradas, doava metade do salário. E isso eu O Olívio acredito também que foi. Sabe quando é que eu Mas tive, sabe quando é que eu faz, tive né? essa primeira visão? É o raiz mesmo. Era pra né? mim Que ficar segue longe o da religião. propósito, eu acho, né, meu? Que pregava, Alegre, não, né? nós temos que desapegar do dinheiro e da riqueza, e o Papa come em talher de ouro. E a igreja é uma das que mais tem. torneira de ouro É a os porra caras toda, que mais entendeu? tem dinheiro no mundo. É Quanto essa mais tu parada, começa a estudar e olhar os negócios, tu fica longe dessa galera. Igreja, militar. E ó, galera, o papo foi muito pra esse lado, que é mais do que justo. Falar de maconha é falar de racismo, é falar de reparação política, de histórica, tudo, é né? falar de política. política. Mas assim, nenhum de nós aqui é preto, né? Mas a maioria, a maioria de nós está longe de ser branco. E hoje, na miscigenação que o Brasil é importante dizer que quando a gente identifica essas populações periféricas, a gente identifica o preto se misturou no pardo e virou pobre, né? Virou pobre, alvo de toda essa marginalização. Então, a maconha hoje é sim um guarda-chuva que abriga um monte dessas lutas sociais, um monte dessas desigualdades, dessas injustiças que a gente vê. E o convite é esse, no final das contas. Conheçam os movimentos, conheçam a Pampa. Um mundo melhor é possível com maconha, com política, com segurança pública melhorada, porque a gente não quer traficante armado nas esquinas, não. A gente quer A farmácia vendeu. controle sanitário eficaz. Também não. Daí já tá aí. Controle eficaz sanitário, a farmácia pode ser vista como um dispensário, entendeu? Cara, daí assim fica a recomendação. Tem o Pico da Neblina, que é uma série do HBO, que trata vários cenários de uma possível descriminalização no Brasil. É uma série feita por brasileiros, o texto é daquele Daniel Furlan. Se chama Pico da Neblina. Tá no streaming da HBO Max, é HBO só. E trata vários cenários da descriminalização. Daniel Furlan é o cara do Choque de Cultura, é o cara do... Aquele cara que falou do Inter, né? Isso, como é que é? É um tá cara ligado? bom aí do texto e esse pessoal tá engajado na discussão disso, produzindo documentário, mostrando a parte medicinal e tal também, mas mostrando que quando liberar, vai liberar e o pessoal do agro vai pegar as licenças e vai ser difícil e vai ter disputa, inclusive com o tráfico, já institucionalizado. Então é uma boa Vai série. ser bem A embaçado. velha né, história quando- dos amigos do rei, né? Isso aí, velho. Não vai ser pacífico. Os também, privilégios não vai e ser as pacífico, vantagens. Não vai ser, né? Por isso Nós estamos aqui com muito medo, brother, de estar exposto. Uma das justificativas do meu salvo-conduto, do meu pedido de habeas corpus é pelo meu Instagram, pela minha exposição, pelo que eu escolhi lutar. Tu também tem o salvo-conduto? Tem também a liberação. O meu tá em tramitação, né? Tá entrando. O meu não saiu, não foi deferido ainda. A gente tá no procedimento aí pra obter Sim. a segurança, porque, cara, olha o jeito que a gente tá exposto, olha o jeito que a gente tá podendo ser criminalizado, podendo ser alvo, né? E a gente tem relatos de presidentes de movimentos que foram criminalizados, então a gente tá Sim. com muito medo também. E a gente tudo que a gente tá Confunde-se com fazendo. apologia também, né? Na verdade. Tudo Confunde-se que com venda, né? Os caras acham que a polícia alega que o cara pega o salvo-conduto, o habeas corpus e tá plantando, e aí como tu também tá vinculado numa associação, tu tá vendendo tuas maconhas, as minhas maconhas do HC. Não é o caso, né? Pô, tem todo... o medicamento da Pampa, ele chega por outra via que não tem nada a ver com o meu cultivo ali de casa. Minhas plantinhas. Absolutamente nada a ver. As minhas plantinhas são pro meu uso. Isso aí. Sim. Léo, Matheus, cara, já é 10h15. Temos que encerrar. 2 Mas- horas foi de papo e ia mais, né? Com certeza. Eu né? acho Não, que- com certeza, por isso que nós Só vamos ter que pedisse uma chamar pizza vocês. e mais um lanche. Tem Já era. pizza? Nós estamos ainda não, esperando mas um vai ter, patrocínio. vai ter, vai ter, vai Estamos ter. atrás de um patrocínio de Gurizada. pizza pra comer a gente aqui, ó. De lanche? Os De guris são lanche, foda, tamo- vamos chegar mais patrocinador da região, tem que se fortalecer. Eu digo sempre que a gente vem da região metropolitana de Porto Alegre, às vezes da periferia de Porto Alegre. Então, assim, ver essas iniciativas emergir é o que a gente busca também, se fortalecer entre os movimentos. Ver o rolê de vocês acontecer e ter espaço pra gente poder... Pô, eu quero poder recomendar gente boa pra vir aí dar umas Claro, ideias vai também. ser todo mundo bem recebido aqui, vamos manter cara, o contato ali, cara. Não, né? vocês vão- E médico, enfim, a galera que trata disso, vamos dar Toda voz, novidade, entendeu? com Claro, a tendo gente... também, a gente vai atualizando também, entendeu? Claro, a gente não vai fazer toda semana com vocês, né? Não tem- Imagina. Mas assim, ó, meu, atualizou agora mais uma parada aí que vai ser uma notícia boa até É pro isso. pessoal que tá esperando. E tem muita gente que vai assistir isso aí que precisa da remédio, parada, do do óleo, óleo pra facilitar, quando vê o cara tá gastando uma fortuna mesmo ali, né? Cara, eu tenho meu trabalho ligado hoje, a gente é advogado, atua junto aos movimentos e tal, a gente, né?
Mas, ô, mano, a gente não ganha dinheiro com a maconha, a gente tá aqui justamente na intenção disso aí, de ter muita gente que nunca ouviu falar. Por exemplo, o menino Alexandre, a família dele jamais conhecia o pai dele, trabalhava com obra, no contexto das reformas, da enchente, papapá, conhecia o pai dele, trabalhava com obra. Ele me dizia que maconheiro na obra era prejuízo, era terrível, ele não gostava de trabalhar com maconheiro. E através de uma iniciativa da Pampa, que fez uma audiência pública, levou lá o médico, levou a mãe do paciente, levou um monte de gente, eles olharam, cara, isso aí pode ser bom pro meu filho. Então é pra levar essa mensagem, é pra fazer chegar, tá ligado? Obrigado, gente. Não, nós agradecemos, tá louco, papo da hora. É educar, né, cara? Trazer informação, eu acho que essa é a maior arma que as pessoas podem ter, informação. Se eu conseguir me desvencilhar de um abuso policial, era porque eu tinha informação. Né? Se queira ou não, eu que vim de um berço extremamente racista, o nosso interior do estado é extremamente racista, até 20 e poucos anos atrás ainda tinha na família lá do meu finado avô, ainda tinha um escravo na família. 20 anos atrás, imagina, cara, que loucura, tá ligado? né? Eu vim desse mundo, eu enxerguei tudo isso, eu vi tudo isso, e queira ou não, uma das coisas que a gente tem que fazer nessa caminhada é se olhar no espelho. Quantas vezes a gente já foi racista, já foi homofóbico, já foi preconceituoso, e a gente nunca, pelo menos eu, que daqui a pouco tive uma criação, né? Tive mais condições lá no início da minha caminhada. No lombo do cavalo. Tipo assim, ó, eu venho de um meio que era mais rural, era mais tradicionalista, e o tradicionalismo tem muito do conservadorismo. E o conservadorismo nada mais é do que conservar privilégios aos privilegiados. Então a gente tem que parar com isso. Temos que quebrar isso, quebrar esse paradigma. Eu espero que eu tenho certeza que da minha família, a minha geração, pelo menos da família da minha mãe ali, da minha mãe pra cá, fui eu que trouxe, e a minha mãe também evoluiu nesse sentido, meus irmãos, e tudo isso automaticamente eu acho que isso dignifica uma família. Informação, conhecimento. Então, se velho, Falar sobre. só de falar sobre, entendeu? Eu não tenho, eu falei isso pra ti lá no início. Eu não sou preto, eu não sofro esse racismo, mas eu sofro o preconceito. Sofre o racismo. O preconceito por defender a maconha, por trabalhar com maconha, por fazer essa caminhada. Então, eu volto a dizer, enquanto advogado e por defender essa causa, eu me coloco sempre à disposição de defender o que é direito. E quando eu vejo o direito em conflito com a justiça, eu sou obrigado a lutar por justiça. E a caminhada é essa. Bah. Show de bola. O cara se emociona com que é do coração, né, ô Matheus? Deus o Leozinho. Sem palavras, meu. Assim, obrigado, valeu a presença de vocês. Que aí, aula nós tivemos aí hoje, cara. Bata louco. São bem-vindos sempre. Né? E a gente montou o programa pra isso mesmo, cara. Porque daí a gente é leigo em muita coisa, óbvio. Como a grande maioria do brasileiro é leigo em muita coisa. E cada pessoa que senta aqui, a gente aprende um pouco, tá ligado? E essa resenha aqui nos faz pessoas melhores. Não é grana, né? Não não é só dinheiro, não é grana, entendeu? não... Tipo, é essa troca de informação, de ideia, pra daí talvez muita coisa que eu escutei aqui, eu vou poder passar pra minha filha, passar pra um amigo, ou quem assiste, tá ligado? Obrigado mesmo, obrigado pelo... Feito, pessoal. pela conversa Então, de vocês vamos encerrando aí, ó. Valeu. Valeu, gurizada, valeu, pode crer, até mais. Ah.